Vamos lá, vamos lá. Bom, pessoal, boa noite a todos aí. É um prazer tê-los conosco aqui mais uma vez no programa Amigos da Lácia Periodontia. A gente tem a honra e o prazer hoje de receber a professora Mariana Fogassi. Eu já tive o prazer de conhecê-la lá na Uni São José, onde a gente trabalhou um período junto na periodontia. Enfim, é professora de periodontia da Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutorado em saúde e ambiente da UNIR, doutor e mestre em odontologia também pela FRJ, especialista em periodontia pela USP, especialista em prótese pela FRJ, graduação em odontologia também pela FRJ, membro da Comissão de Medicina Periodontal da SOBRAP, integrante do Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Educação Superior, MEC-INEP. Mariana, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite de participar desse nosso projeto que a gente vem fazendo desde a pandemia. Eu, Alessandro, o professor João Cossati, a professora Elisângela também, que já está presente aí. Senta-se em casa, senta-se à vontade. Você prefere que as pessoas façam as perguntas e a gente discuta no final? Ou se alguém quiser te interromper, tem algum problema, que ficar melhor para ti? Não tem nenhum problema. Eu acho que eu montei bastante coisa para conversar, então fico achando que talvez seja melhor a gente discutir tudo no final, até para eu controlar mais ou menos o tempo, porque eu já tenho uma tendência aí a ultrapassar o tempo que a gente combinou, eu fico um pouco preocupada. Então, se puder, todo mundo pode ir anotando aí as questões, eu vou achar o máximo a gente no final poder conversar bastante, porque aí quem tiver que ir embora vai, quem quiser ficar aqui, eu não tenho hora para ir embora hoje. Não, tranquilo. Alessandra, assim. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, Mariana, você está em casa, fica à vontade. Obrigada pela presença. Obrigada, eu que agradeço o convite. Deixa eu, então, compartilhar minha tela aqui, antes de eu iniciar, daí vocês me dizem se está tudo certinho. Vocês estão visualizando? Show de bola, tudo ok. Maravilha. Deixa eu só tirar essa barrinha aqui. Pronto. Bom, pessoal, então, muito boa noite, bem-vindos e bem-vindas para essa nossa conversa hoje sobre atualidades em medicina periodontal, aqui a convite desse grupo, né, tão seleto aí de professores, pesquisadores de periodontia, dos amigos da Lácer. Para mim é sempre uma alegria muito grande poder compartilhar as informações sobre medicina periodontal, né, e eu acho que a gente compartilha mais do que isso aqui hoje, né, todos juntos. A gente compartilha o amor pela periodontia, pela medicina periodontal, pela valorização do nosso trabalho, né? A importância da periodontia para a saúde, que eu acho que é o norte de toda essa conversa, então, que a gente vai ter. Não estou conseguindo passar meu slide. Pronto, agora sim. Então, como o Edson já falou, eu sou Mariana Fogassi. Eu sou professora de periodontia da Universidade Federal de Pernambuco. Ele fez aí uma breve apresentação, né, do meu currículo. Eu estudo medicina periodontal desde a iniciação científica. Foi a época que eu me apaixonei por esse assunto e aí depois fiz mestrado e doutorado seguindo nessa linha. Durante o mestrado e doutorado, eu estudei mais a relação de gestação, né, da periodontite com os desfechos adversos da gestação. E aí foi uma fase que eu mergulhei mesmo nesse universo da medicina periodontal, eu me dediquei bastante, e desde então venho me mantendo atualizada. Então, eu sou professora de periodontia da Universidade Federal de Pernambuco. A gente tem uma equipe lá bastante coesa, feliz, a gente trabalha num clima muito bom e a gente sempre conversa bastante com os alunos. A medicina periodontal ela é hoje uma disciplina letiva para a gente dentro da UFPE, e ela é também parte do conteúdo da disciplina de periodontia da graduação. Mais recentemente, iniciei uma turma de um curso online, né, sobre medicina periodontal aplicada a diabetes e outras condições endócrinas, a pedidos aí de muitos dentistas, né, que queriam se aprofundar o olhar para essa área. E aí a minha relação com essa comunicação mais voltada para o digital acabou acontecendo a partir da pandemia. Inicialmente, eu queria estar mais perto dos meus alunos, a gente estava afastados, né, fisicamente, e aí eu comecei a movimentar mais o meu Instagram, a fazer, de fato, aí, essa comunicação em medicina periodontal.
E a partir dessa aproximação do digital é que eu acabei encontrando uma maneira de passar tudo que eu estudo, leio, me interessa em relação à medicina periodontal, fazendo aí popularização da ciência mesmo. Tem uma pessoa muito querida que já até brincou que eu me tornei uma comunicadora de medicina periodontal, mas eu acredito na popularização da ciência e no uso cada vez mais das ferramentas, né, da tecnologia, do digital, para a gente fazer essa aproximação, principalmente conseguir aproximar as evidências científicas do clínico geral, né? Porque a popularização da ciência, por definição, ela é do pesquisador direto para o público leigo, né? Mas eu entendo que o clínico ele tem um papel importante aí nesse meio, né? Talvez a gente precise fazer a popularização da ciência passando mesmo pelos dentistas clínicos para então conseguir chegar nos pacientes mesmo, no público leigo. Então tenho atuado aí nessa frente também. Sobre o nosso tema de atualidades em medicina periodontal, então proponho para a gente uma linha de raciocínio e eu queria começar trazendo qual é a grande atualidade em medicina periodontal, né? Porque quando a gente pensa nas diferentes doenças que têm sido estudadas no contexto da relação com a periodontite, e a gente vai passar por algumas delas hoje, em cada uma dessas doenças a gente tem o que seriam as atualidades para elas, né? Mas se a gente pudesse pensar no que é a grande atualidade em medicina periodontal hoje, eu vou propor aí esse pensamento, então, para a gente. A partir disso, a gente vai falar sobre a atuação dos dentistas nesse novo cenário. E aí, então, eu vou fazer o recorte de periodontite, doenças cardiometabólicas, mais especificamente diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares, porque não seria possível a gente conseguir cobrir todo esse universo da medicina periodontal, e aí a gente fecha com algumas perspectivas futuras. A gente tem bastante coisa para conversar, então eu já peço perdão se eu tiver montado uma palestra muito grande. Mas eu queria começar trazendo essa publicação. Então, bom, já que a gente quer falar, né, qual é a grande atualidade em medicina periodontal, e aí eu já começo me contradizendo, trazendo essa publicação do Charles Maio, de 1922, né? A gente está chegando a 100 anos agora dessa frase, dessa publicação, ele dizendo: o próximo grande passo na medicina preventiva deve vir dos dentistas. E aí é muito interessante, porque, na verdade, nesse artigo ele está narrando uma palestra que ele tinha feito, e aí ele disse que ele mesmo, né, disse que o próximo grande passo na medicina preventiva deveria vir dos dentistas. Ele pergunta: eles vão fazer isso? E aí é muito interessante a gente fazer essa reflexão, né? Nesses 100 anos, o quanto nós, enquanto dentistas, avançamos no entendimento do nosso papel na medicina preventiva e na comunicação também desse nosso papel, na nossa atuação, na prática. Então, o que eu queria trazer, na verdade, desse qual é a grande atualidade em medicina periodontal, e aí eu trouxe essa publicação mais recente para embasar isso, que é um artigo de um posicionamento conjunto com a Associação Europeia de Medicina Personalizada, Preditiva e Preventiva, que são os 3 P's, né, que têm sido aí bastante falados ultimamente, que é a predição, a prevenção e a personalização. Então, se o Maio lá atrás já falava do papel dos dentistas na medicina preventiva, né, que ia ser o próximo grande passo, hoje a gente está em 2021 lendo esse tipo de publicação que vem conceituar para a gente a grande questão do desafio das doenças crônicas não transmissíveis, das doenças inflamatórias como diabetes, doenças cardiovasculares, e esse paper ele vem aí fazer esse raciocínio de como a gente poderia pensar nesse contexto dos 3 P's, né, da medicina preditiva, preventiva e personalizada, e eu achei muito interessante porque eles põem a saúde periodontal como sendo uma das condições que, a partir do momento que a gente consegue identificar, a gente então estaria atuando nesse cenário, e a gente pode pensar tanto em predição de risco, quanto em prevenção, quanto em personalização, né? Isso vai ao encontro também da periodontia personalizada, que é um conceito um pouco mais recente em periodontia, que a gente vai falar mais adiante. Então, talvez a grande atualidade em medicina periodontal seja a gente entender a relação da periodontite com outras doenças e com todo o corpo, para além da questão da gente se preocupar se o tratamento da periodontite melhora ou não alguma condição sistêmica. A gente vai ver que melhora em relação ao diabetes e algumas questões cardiovasculares, por exemplo, mas que a gente precisa ampliar o nosso foco para além disso, né? E pensar assim, como a partir do momento que eu consigo ajudar a prevenir a periodontite,
eu estou prevenindo outras doenças e as intercorrências de outras doenças. Então, talvez hoje a grande novidade, digamos assim, né? Eu estou fazendo essa brincadeira, lógico, mas seja a gente pensar o nosso papel na prevenção, na predição de risco, e aí quando a gente vai pensar em tratamento, que o tratamento seja uma parte disso e que a gente consiga também personalizar esse tratamento, entendendo que estar diante de pacientes com múltiplas condições sistêmicas faz com que a gente precise individualizar cada vez mais as nossas abordagens, né? Não vai ser possível manter o mesmo tipo de abordagem. Eu sempre brinco com os meus alunos, se você hoje em periodontia trata um paciente com obesidade da mesma forma que você trata um paciente sem obesidade, desde o dia 1 dele no seu consultório até a terapia periodontal de suporte, se você faz da mesma maneira para pacientes com e sem obesidade, por exemplo, possivelmente você não está fazendo a sua melhor prática clínica em periodontia. Então, é muito interessante a gente pensar isso, entender que é um movimento que não é só nosso, que, por exemplo, esse documento da Organização das Nações Unidas, de 2019, pela primeira vez trouxe a saúde bucal para dentro desse raciocínio do que a gente precisa melhorar quando a gente pensa em cobertura universal de serviços de saúde. Então, foi a primeira vez, né, além deles falarem de todos os esforços para as questões das doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias crônicas e diabetes, que a gente precisa ter entendimento de todas essas doenças no acesso aos serviços de saúde, a gente precisa também fazer esforços, né, para que a saúde bucal esteja incluída como parte aí de um acesso universal à saúde, aos sistemas de saúde. Então, foi a primeira vez que a saúde bucal foi incluída num documento desse porte. Ou seja, a gente consegue perceber que os principais documentos, e para além da periodontia, para além da odontologia, tem cada vez mais reconhecido a importância do cuidado em saúde bucal e muitas vezes periodontal para a saúde como um todo. Às vezes a gente, enquanto dentistas, tem a tendência de pensar assim, as pessoas não estão cientes do que está acontecendo, mas às vezes eu tenho a sensação que nós mesmos, dentro da odontologia, talvez não estejamos tão cientes de quantas pessoas de fora da odonto já estão com esse olhar, né? E a gente talvez esteja naquela de, será que é assim? É assim, e a gente está caminhando para que isso se fortaleça a cada dia mais. E aí, para completar com aquele artigo dos 3 P's que eu trouxe para vocês, é uma continuação, digamos assim, esse outro autor já falando especificamente sobre como o cuidado com a saúde bucal, com a saúde da cavidade oral, é importante nesse sentido dessas estratégias, né, de predição, prevenção e de personalização, e que, na verdade, como isso também passa a ter um impacto econômico. E essa é uma outra, talvez eu poderia dizer, uma outra atualidade em medicina periodontal, e a gente entender como essa relação da periodontite com outras doenças e o entendimento cada vez maior da periodontite como uma doença que afeta para muito além da boca e do periodonto, tem feito, inclusive, as grandes instituições pensarem sobre os impactos econômicos, né? A gente sabe que muitas vezes, para determinados convencimentos que a gente precisa fazer, a análise econômica é uma análise também importante, talvez tão importante quanto. E aí, pensando nessa questão de análise econômica, a gente chega mais recentemente, né, também nesse ano, desse documento da IFP com The Economist, que é um documento que chama atenção para o momento que a gente precisa levar as doenças gengivais a sério, né, o impacto econômico e social da periodontite. E aí, se a gente puder traçar quais são os 4 eixos principais desse documento, o primeiro deles, e talvez seja um dos mais importantes para essa nossa conversa hoje aqui, é pensar que a prevenção, o diagnóstico e o manejo da periodontite são custo-efetivos. Então, a gente pode falar também do impacto econômico a partir do momento que a gente previne, diagnostica e trata a periodontite, né? E aí, enfim, eles vão também falar que é preciso integrar melhor os serviços de saúde odontológicos e gerais, que é necessário uma sinergia entre as campanhas sociais e individuais. E aqui é muito importante quando eles chamam a atenção para essa questão das campanhas individuais, porque eu também sempre tento aí provocar os dentistas, né, a saírem um pouco da inércia em relação à comunicação
dessa nossa importância para a saúde como um todo, porque, claro que iniciativas institucionais são importantes, e aí aqui, né, eu preciso dizer que a gente, pela SOBRAP, com a Comissão de Medicina Periodontal, vem trabalhando nisso, mas as iniciativas individuais também são muito importantes, né? Na verdade, é um trabalho de todos nós, que nós precisamos fazer juntos mesmo. E que o acesso ao atendimento odontológico precisa ainda ser melhorado. E aí, a partir do momento que se começou a entender como a periodontite se relacionava com a Covid, né, a partir do começo desse ano, o atual presidente da Federação Europeia de Periodontologia, o professor Shapira, num dos documentos ele diz lá, a estratégia nossa precisa ser focar na melhoria da saúde periodontal como parte da saúde bucal em geral. E que, para isso, a gente precisa encontrar maneiras de trabalhar junto aos médicos. Então, é basicamente isso, quando a gente faz esse preâmbulo aí sobre a grande atualidade hoje em medicina periodontal, e, na verdade, tudo isso tem caminhado junto com as últimas evidências sobre o que é, então, a periodontite, porque a gente também precisa se aproximar dela, né, se manter atualizado. Hoje a gente sabe que a periodontite é uma doença que tem uma prevalência de aproximadamente 50% em toda a população, na população adulta, em todo o mundo, e que quando a gente pensa nas formas mais graves de periodontite, essa prevalência chega a 11%. Além disso, a gente está cansado de saber que é essa doença que leva à perda dos tecidos de suporte e que leva às perdas dentárias. Talvez hoje o que a gente precise, nas nossas conversas, nas nossas atividades educativas de promoção de saúde, seja dizer para os pacientes e para o grande público, além disso. Muitas vezes o cirurgião dentista que não está tão atualizado assim, ele para a conversa com o paciente aqui, né? Olha, essa é uma doença que leva à perda dos tecidos, leva à perda dos dentes, isso é muito ruim para você. Com a medicina periodontal, por exemplo, a nossa conversa precisa se ampliar, né? E a gente precisa dizer que, além de todas essas perdas, ele então terá maior risco para diabetes, doença cardiovascular, enfim. E que, além disso, existe um comprometimento a partir das perdas dentárias, né? Nutricional, da fala, da autoestima, que isso reduz a qualidade de vida. Então, cada vez mais a gente entende a periodontite como essa doença que tem um impacto para muito além do periodonto. Hoje, quando a gente pensa nos principais conceitos da periodontite, a gente tem um entendimento a partir de um tripé, a gente pode colocar assim, né? Da disbiose, da inflamação crônica de baixo grau e da disfunção imunológica. Então, hoje, para se entender o que é a periodontite, a gente precisa entender esses três pilares e a gente chega numa das definições de periodontite da atual classificação, né, do artigo do Papapano, da periodontite como sendo uma doença crônica, inflamatória, multifatorial, associada a biofilme desbiótico, né? Então, percebam que talvez aquela definição de se falar em doença infecto-inflamatória, ela já não dê mais conta de dizer para a gente o que é a periodontite, né? Porque ela, de fato, é essa doença inflamatória, multifatorial, crônica, que está, assim, associada a um biofilme desbiótico, como a gente bem sabe. Ainda seguindo nesse raciocínio, né, nesse novo entendimento também do que é a periodontite a partir das novas evidências, em 2014, o Chappell e o Wilson publicaram esse documento, né, um manifesto para uma mudança de paradigma, a saúde periodontal para uma vida melhor. E nisso eles propõem uma mudança de pensamento, eles chamam os profissionais de saúde bucal, chamam a atenção desses profissionais, que eles precisam atuar na triagem, em estratégias de prevenção e aconselhamento para os pacientes. Então, a gente tira bastante o olhar da questão somente de abordagem terapêutica e cada vez mais a abordagem preventiva e diagnóstica passam a ser muito importantes. Elas nunca deixaram de ser, mas por muito tempo talvez elas não tenham tido todo o olhar que elas mereciam. Aqui deixa eu só fazer um parêntese para dizer que algumas referências, na verdade, acho que todas as que são de acesso aberto, eu coloquei os QR Codes para se vocês quiserem pegar essas referências, mas também estou às ordens para compartilhar aí com vocês, só vocês me pedirem e eu vou compartilhando sim, lá no grupo a gente pode colocar os principais que são de acesso aberto, mas enfim, fica aí esse esclarecimento. E aí nessa publicação é muito interessante porque eles dizem o seguinte, se a mudança de paradigma no pensamento e no comportamento dos dentistas não acontecer,
a odontologia pode perder uma oportunidade única e é muito procurada, que é ser parte integrante da prestação de cuidados de saúde em geral. Se hoje a gente olha para todas as outras áreas de saúde, talvez elas estejam muito mais integradas, principalmente no cuidado aos pacientes com diabetes, com obesidade, com doenças cardiovasculares, do que o dentista, a dentista conseguiram se integrar, né, nesse contexto. Então, muitas vezes, e o que eles estão propondo aqui é que os próprios dentistas precisam ter uma mudança de pensamento e de comportamento para que isso possa, de fato, acontecer, né? É muito comum a gente dizer que o problema é do outro, né? O outro é que não enxerga e, às vezes, talvez a gente não esteja fazendo tanto a nossa parte assim, né? Eu vou sempre fazendo essas provocações, vocês não liguem, não. E aí, então, entra no nosso segundo tópico, já que existe toda essa novidade em medicina periodontal, em periodontia, como pode ser a atuação dos dentistas nesse novo cenário? O que a gente pode pensar sobre isso? Eu gosto de brincar que a medicina periodontal ela é um universo, né? A gente pode falar em vários universos. Primeiro, um universo de doenças as quais a periodontite tem sido estudadas, né, na sua relação. Então, diabetes, doenças cardiovasculares, autoimunes, respiratórias, neurológicas, gestacionais, câncer, inflamatórias intestinais, metabólicas, hepáticas, gástricas, fertilidade e quantas mais questões, né, se vem investigando. E aí, claro que não estou falando isso sozinha, né? A gente tem aí as evidências que embasam todo esse raciocínio. Então, esse estudo do Monserrat 2016, que ele faz uma avaliação de tudo que já se estudou na relação da periodontite com outras doenças e 57 condições de saúde, condições, né, e doenças já foram relacionadas à periodontite, passando aí por todos os sistemas do corpo. Cardio, sistema digestivo, nervoso, gestação, menopausa, imunológico, enfim. E quantas questões mais os pesquisadores todos se propuserem a investigar, né? Mais recentemente, esse estudo da Capilla tem um título muito interessante, né? Uma conexão inextricável, né? Que seria inseparável, indissociável da saúde bucal com a saúde sistêmica. Então, a gente que está sempre conversando lá pelo Instagram, né, eu sempre falo isso, saúde da boca e do corpo não se separam, e eu brinco que talvez a gente até devesse, quando possível, parar de falar que a gente cuida de saúde bucal, porque toda vez que a gente faz esse recorte, parece que a gente separa a boca de corpo, né, e a gente mesmo, às vezes, acaba contribuindo aí para esse entendimento equivocado das pessoas, né, de que boca é uma coisa, corpo é outra. Então, esse estudo aí da Capilla também vem com essa figura, né, muito, muito bonita aí que eu acho, mostrar todas as principais doenças, dos principais sistemas que vêm sendo entendidos nesse contexto de relação com a periodontite. Mais recentemente, até a questão das doenças hepáticas tem ganho aí um pouco mais de espaço, artrite reumatoide, enfim, a doença de Alzheimer, né, o sistema neurológico, e que tudo isso passa por uma resposta imune do hospedeiro, pela desbiose, por fatores genéticos, um hospedeiro suscetível e fatores ambientais. E isso é muito interessante também para a gente pensar que hoje entender periodontite é entender toda essa complexidade. A gente já deixou de conseguir ter raciocínios simplistas, e isso eu estou falando de prática clínica mesmo, né? Diante de um paciente, talvez um exame periodontal detalhado seja uma parte do que a gente precisa olhar para esse nosso paciente, para que a gente consiga, de fato, se aproximar dessa doença que é a periodontite. Eu costumo dizer também que a medicina periodontal ela também é um universo de publicações, de evidências científicas, tanto em quantidade quanto em qualidade, né? À medida que o tempo passa, a gente vai tendo mais publicações e de maior nível de evidência, de qualidade, pelo menos para as principais doenças que vêm sendo estudadas. E aí aqui essa é uma análise que eu fiz livremente, né? Um quantitativo de estudos no PubMed, a partir dos termos periodontite e os principais termos de doenças investigadas. Então, essa primeira bolinha aqui, ela representa quantitativos de estudos até 10 anos atrás, de 10 anos para sempre, né? Desde que se começou a estudar medicina periodontal, enfim, desde que se tem alguma publicação sobre isso, até os últimos 10 anos. Aqui no meio do caminho é entre 5 e 10 anos, e essa última aqui são os últimos 5 anos, é o quantitativo de publicações nos últimos 5 anos. A gente percebe, né, que
talvez tenha havido aí um certo declínio, que hoje a gente está num momento ascendente. Aqui eu gosto tanto de fazer uma brincadeira, e é só uma brincadeira mesmo. Em 2014 teve uma publicação da Jeff Coach falando sobre a redução dos custos para os sistemas de saúde a partir do momento que se tem acompanhamento periodontal. Então foi uma publicação que teve um impacto muito grande e que talvez tenha ajudado, aí, incentivado esse novo fôlego que a medicina periodontal ganhou nos últimos 5 anos, né? Nas principais doenças, diabetes, câncer, cardio, artrite, enfim, eu fui pegando algumas aqui, obesidade, respiratórias, renal, parto prematuro, síndrome metabólica, comprometimento cognitivo, infertilidade feminina e masculina, disfunção erétil. E aí é muito interessante pensar, quando a gente olha esse quantitativo, desse crescimento exponencial nos últimos 5 anos, numa análise simples, a gente poderia dizer que 30% de todo o volume de dados sobre diabetes e periodontite, por exemplo, talvez tenha acontecido nos últimos 5 anos. Quando a gente olha para a obesidade, câncer, por exemplo, aproximadamente metade de tudo que se estudou sobre obesidade e câncer aconteceu nos últimos 5 anos. Então, com isso, eu também gosto de dizer que se você é dentista e faz 5 anos que talvez você não se aprofunde aí, não se atualize sobre diabetes, obesidade e câncer, possivelmente você perdeu uma boa parte desse bonde andando, digamos assim, né? Porque um volume muito grande mesmo nos últimos anos, mesmo para a gente, que eu estava falando aqui no início da palestra, né? Eu que hoje me dedico quase que exclusivamente a estudar medicina periodontal, às vezes até para mim é difícil conseguir me manter lendo tudo mesmo, né? E aí uma outra provocação que eu queria fazer também nesse sentido, né? Porque, então, a medicina periodontal é esse universo de doenças e condições, esse universo de evidências, e talvez seja também muito importante dizer que ela é um universo de possibilidades para o dentista. Se a gente fizer algumas análises rápidas, como, por exemplo, pensar que a gente tem 362 mil dentistas hoje no Brasil e que desses 10 mil são periodontistas. E aí, se eu pudesse, eu queria colocar lá no odontoscópio, no espelho odontológico, uma informação para todo dentista clínico, todo dia está olhando para isso, que é de que a gente tem 12 milhões de pacientes com diabetes no Brasil. Então, se a gente também fizer uma análise simples, né, e não simplória por conta disso, mas se a gente fizer uma conta fácil, a gente teria 33 pacientes com diabetes para cada dentista clínico no Brasil. Se a gente considerar que todo paciente com diabetes precisa de um dentista, e mais especificamente de um periodontista para chamar de seu, se a gente pensar em relação aos clínicos gerais, cada dentista no Brasil teria que ficar responsável por 33 pacientes com diabetes, para dar conta, né, de todo esse volume. E se a gente pensar em periodontistas, então cada periodontista teria que dar conta de 1.200 pacientes com diabetes para que a gente conseguisse essa cobertura. É uma brincadeira, lógico, que eu estou fazendo aqui, mas não deixa de ser uma provocação para a gente pensar. E aí, talvez vocês digam assim, Mariana, e é uma coisa que às vezes eu escuto, né? Mas a gente ainda fala pouco sobre isso, as pessoas não falam, não deveriam, os médicos não sabem, é sempre aquela coisa das reclamações, né? E aí, a outra análise que eu queria propor para a gente pensar é que dos especialistas, dos dentistas que têm alguma especialidade no Brasil, 8,2% são periodontistas. E dos dentistas que existem no Brasil, dos clínicos gerais, 2,7% são periodontistas. Então, é isso mesmo, né? Nós somos esses 10 mil aqui contra 362 mil, falando da importância da periodontia. Então, de fato, nós somos poucos periodontistas, né, nesse país. Então, é natural que a gente pense que talvez outras questões da odontologia ganhem muito mais decibéis, né, nessa comunicação. E aí, eu entendo que a gente também precisa olhar para isso e fazer o máximo que a gente puder fazer nessa nossa comunicação, entendendo que se a gente não falar, ninguém vai saber. E aí eu amo essa frase, que é: para sermos melhores comunicadores, precisamos parar de desejar que as pessoas saibam coisas que não nos demos ao trabalho de contar a elas. Então, até por isso, quando eu planejei aí a metodologia, né, para esses alunos que queriam, esses dentistas que queriam estudar medicina periodontal, a gente pensou numa metodologia que envolvesse formação, comunicação e abordagem para justamente a gente conseguir avançar nesse sentido, né? E aí, então, puxando esse raciocínio para as doenças crônicas não transmissíveis, né, para que a gente possa aí entrar finalmente nas doenças relacionadas à periodontite,
Hoje é muito claro para a gente o desafio das doenças crônicas não transmissíveis que o mundo todo está vivendo, né? Essas doenças da modernidade, derivadas de um estilo de vida não saudável, que têm sido responsáveis são a maior causa de mortalidade em todo o mundo. Países com baixa e média renda estão muito mais sujeitos a essa questão, e as principais doenças crônicas não transmissíveis são cardiovasculares, câncer, respiratórias e diabetes. E aí entender esse universo de oportunidades, né, que eu estou brincando aqui para os dentistas, é justamente entender como a periodontia se relaciona nesse contexto para que a gente possa, de fato, e cada vez mais se inserir nas equipes multi. Além disso, as questões de tabagismo, inatividade física, todos esses fatores de risco aí muito relacionados também ao estilo de vida, são outras questões que a gente pode também atuar, e na detecção também dessas doenças, como o dentista pode participar, né? Não só no cuidado em periodontia, mas também fazendo parte aí do diagnóstico. Então, essas doenças são as doenças que mais matam em todo o mundo: câncer, cardiovascular, diabetes e doenças respiratórias. Puxando para os dados do Brasil, né, os dados do último Vigitel mostram, por exemplo, que a hipertensão, a frequência de diagnóstico médico de hipertensão arterial é 24,7% na nossa população e de diabetes de 7,7%. Então, é aí desses 7% de diabetes, de pacientes com diabetes, que a gente chega naquela conta mais ou menos dos 12 milhões de pacientes com diabetes no Brasil. Mais recentemente ainda, essa questão das doenças crônicas não transmissíveis ganhou mais luz, né? Ganhou um foco ainda diferenciado por conta da pandemia da Covid-19 e a forma como todas essas doenças crônicas não transmissíveis se relacionam com a Covid. Então, aumentou a preocupação para o cuidado com essas doenças crônicas não transmissíveis. É muito importante a gente falar isso, porque a gente sabe que pacientes com doenças crônicas não transmissíveis têm risco aumentado para a Covid-19 e que, então, a prevenção e o controle dessas doenças é fundamental no momento de pandemia e para outras questões em saúde pública, e entender que o acompanhamento periodontal também faz parte disso, né? Mais recentemente, aí, os estudos também vêm mostrando que a periodontite aumenta o risco para as complicações da Covid-19, como não poderia ser se a gente já tem esse entendimento da periodontite relacionada a todas essas doenças. Eu quis trazer ainda, para a gente fechar esse raciocínio, os dados desse estudo EpiCovid-19 aqui do Brasil, que também trazem informações relevantes sobre a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, até um pouco maior do que alguns dos dados do Vigitel, porque acabou pegando pacientes um pouco com uma idade um pouco maior, mas é importante para a gente pensar na prevalência das doenças crônicas: hipertensão, diabetes, asma, câncer, doença renal e cardiopatias, e que o número de doenças crônicas relatadas pelos pacientes, 50%, vamos dizer, dos pacientes não tinham nenhuma doença crônica, o que significa dizer que metade da população brasileira avaliada nesse estudo tinha pelo menos uma doença crônica não transmissível. E assim, minha gente, isso é muita gente para a gente dar conta, né? E quando a gente pensa no perfil dos pacientes em periodontia, qualquer um aqui que faça a prática clínica vai saber dizer que todo dia lida com pacientes com hipertensão, diabetes, né, no consultório, enfim, nos serviços de saúde. E aí eu trouxe aqui 2 estudos que fazem essa análise, né, um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e outro que foi feito em Viena, na Áustria. Apesar de Rio de Janeiro e Viena serem 2 cidades com perfis bastante diferentes, o perfil dos pacientes em periodontia ainda assim era um perfil semelhante, né? Então a gente vê hipertensão e alergias como sendo aí as maiores doenças encontradas nos pacientes com periodontite nas suas amostras, doenças respiratórias e hipertensão, diabetes e desordens musculoesqueléticas, outras doenças cardiovasculares e doenças endócrinas. Então, esse dado vem reforçar a importância de todo esse entendimento e da medicina periodontal, porque isso é a realidade na prática clínica hoje de todo dentista, principalmente dos que atuam em periodontia ou dos especialistas em periodontia. E aí, então, com isso, eu entro em periodontite e doenças cardiometabólicas para a gente ir esquentando essa nossa conversa. Primeiro, eu queria falar sobre diabetes. A gente tem assim, um universo de evidências para falar sobre diabetes, eu não conseguiria jamais esgotar tudo isso,
Hoje eu até posso brincar, né? Eu fiz essa conta com os alunos do curso online, foram 30 horas de aula, né? Então, eu acho que hoje eu posso dizer que se alguém quiser estudar diabetes nesse contexto da medicina periodontal, são mais ou menos 30 horas de aula comigo falando nesse ritmo aqui, vocês imaginam. A gente precisa pensar que o principal, ou talvez um dos principais documentos que a gente tem hoje que norteiam a nossa prática em medicina periodontal nesse contexto do diabetes é esse consenso, publicado em 2017, ali 2018, um consenso entre a Federação Internacional de Diabetes e a Federação Europeia de Periodontologia. Em relação aos dados do diabetes, então, por que a gente precisa se preocupar, né? Eu trouxe aí os dados mais fresquinhos que a gente tem do Atlas, que vai sair agora dia 6 de dezembro, atualizando o quantitativo de pacientes com diabetes em todo o mundo. Então, é essa preocupação enorme e com números que só aumentam. Isso talvez seja o mais preocupante ainda. A partir da pandemia, esses números aumentaram. Então, quando a gente fala 12 milhões de pacientes com diabetes no Brasil, possivelmente isso já nem é mais a realidade, mas é o que a gente ainda tem para dizer. Então, eu não preciso talvez dizer isso aqui, né? Mas vamos reforçar o óbvio, precisa sempre ser dito, que quando a gente pensa na relação entre periodontite e diabetes, a gente está diante de uma relação bidirecional, né? Então, tanto a periodontite impacta no diabetes, quanto o diabetes impacta a periodontite. Quando a gente fala sobre medicina periodontal, classicamente, né, se a gente pensar na definição mais original, digamos assim, a medicina periodontal é a ideia da periodontite impactando outras doenças. Mas é impossível falar só sobre uma via, né? A gente acaba falando da via das outras doenças como sendo fatores de risco para a periodontite. Biológica, a gente pode pensar que a periodontite não tratada aumenta a quantidade de bactérias e de antígenos circulando na corrente sanguínea. A gente sabe que a partir das bolsas periodontais, da ulceração epitelial, esses vasos do periodonto estão conectados aos vasos de todo o corpo. Então, a bacteremia e os mediadores da inflamação caírem na circulação sanguínea é uma realidade. Aumento dos níveis, então, circulantes, né, dos principais mediadores pró-inflamatórios, IL-6, TNF-alfa, proteína C reativa, espécies reativas de oxigênio, né, cada vez mais tem se falado aí no papel do estresse oxidativo nessas doenças crônico-inflamatórias. Tudo isso leva o paciente a um estado inflamatório sistêmico que vai prejudicar e aumentar a resistência à insulina. Então, basicamente, se a gente puder dizer uma coisa que a periodontite faz com que o diabetes piore, é a resistência insulínica que a periodontite vai promover ou agravar, né? Com isso, com a resistência insulínica, a gente tem, então, elevação da hemoglobina glicada, exacerbação do diabetes, aumento das complicações do diabetes. Então, se a gente precisar fazer um resumo bem simples de como a periodontite se relaciona com o diabetes, seria esse raciocínio aqui. Espera aí que não passou. Então, o que a literatura hoje mostra para a gente é que quando a gente está diante de pacientes sem diabetes, esses pacientes possuem, né, apresentam maior hemoglobina glicada, maior glicemia em jejum, maior prevalência de pré-diabetes, caso eles tenham periodontite. Então, não só a periodontite impacta no diabetes que já está estabelecido, como ela aumenta o risco para o desenvolvimento de pré-diabetes e de diabetes em pacientes que não tenham ainda a doença, né? Esses dados mostram para a gente que o risco seria de 19% até 33% maior de desenvolver diabetes caso a gente esteja diante de um paciente com periodontite grave. E aí eu volto no que eu falei lá no início, né, de quando a gente diz para os nossos pacientes o que a periodontite pode promover, que a nossa conversa não deveria nunca parar na questão da perda dentária, né? Mas que a gente precisa falar do maior risco para pré-diabetes ou mesmo para diabetes, e tudo que a gente conversar aqui hoje, minha gente, vale o raciocínio de que quanto mais grave a periodontite, mais graves essas questões todas. Em relação a pacientes com diabetes tipo 2, a gente pode esperar maiores níveis de hemoglobina glicada, mais complicações do diabetes
E aí, quando a gente fala em complicações de diabetes, a gente está falando de nefropatia, a gente está falando de retinopatia, de úlceras neuropáticas, né? Então, as lesões dos pés dos pacientes com diabetes, tudo isso, hoje a literatura aponta para a gente que a periodontite pode aumentar o risco para essas complicações também, doenças cardiovasculares a partir do diabetes, idem. Pacientes com diabetes tipo 1, que são a minoria dos pacientes com diabetes, né, mais ou menos 5% de todos os pacientes que têm diabetes têm tipo 1, a gente também pode dizer que a periodontite aumenta as complicações do diabetes nesses pacientes. Talvez o que a gente não possa diretamente dizer é que a periodontite impacta o controle glicêmico nos pacientes com diabetes tipo 1, mas nos pacientes com diabetes tipo 2 a gente pode já dizer isso. Da mesma maneira, então, se a gente pensa nessa lógica da periodontite impactando o diabetes a partir do aumento da resistência insulínica, a gente precisa pensar que quando a gente faz o tratamento periodontal, a gente então deveria, né, conseguir observar melhora nesse quadro. E hoje a literatura mostra para a gente que sim, que a partir do momento que eu faço tratamento periodontal, eu tenho redução das bactérias e dos antígenos circulando, eu tenho redução dos níveis circulantes de TNF-alfa e proteína C reativa, redução do estado inflamatório sistêmico, e aí, a partir do momento que eu melhoro a inflamação sistêmica, eu diminuo a resistência insulínica, com isso eu reduzo a hemoglobina glicada, melhoro o controle do diabetes, reduzo as complicações, então, do diabetes, a partir do tratamento da periodontite. Revisões sistemáticas diversas já apontaram uma redução da hemoglobina glicada, da glicose plasmática em jejum, em até 3 a 4 meses após o tratamento periodontal. Alguns estudos chegam a mostrar que essa magnitude seria equivalente a de você inserir mais um medicamento hipoglicemiante para esse paciente. Então, é um impacto relevante, né, do tratamento da periodontite sobre essas questões. É interessante pensar também, não que a gente precisasse disso para a gente dizer para os pacientes que eles precisam tratar a periodontite, né? É evidente que só pelas questões locais e a questão da qualidade de vida, enfim, tudo isso já deveria ser suficiente, né? Mas se a gente sabe desses outros impactos, é importante que a gente fale sobre isso também. E aí aqui eu quis trazer esse vídeo rapidamente para a gente. Na verdade, tem uma série de vídeos da Federação Europeia de Periodontologia, e aqui eu coloquei o QR Code para o vídeo original, mas alguns desses eu já me dei o trabalho de fazer a tradução, a adaptação, reduzir um pouco e compartilhar esse conteúdo lá no Instagram, né, nessa lógica de popularização da medicina periodontal. Então, quando a gente pensa nessa reação sistêmica que a periodontite causa, inflamatória, a gente precisa entender que os mediadores da inflamação que estão presentes em maior quantidade na corrente sanguínea dos pacientes com periodontite, eles vão, na verdade, concorrer com a insulina. A insulina é o hormônio que o pâncreas produz a partir do momento que a gente se alimenta, né? E ela vai ter o papel de abrir esses canais para que o açúcar, né, a glicose que está no sangue, consiga entrar nas células. Só que a partir do momento que você tem uma inflamação sistêmica acontecendo, os mediadores da inflamação não deixam a insulina se ligar nesses receptores. E isso é o que a gente chama de resistência insulínica. A insulina não conseguindo se ligar nos receptores, não conseguindo fazer o seu papel de abrir esses canais para que a glicose entre na corrente sanguínea, e com isso a glicose se acumula no sangue. Aí a gente tem a glicemia em jejum aumentada, a hemoglobina glicada aumentada também. E claro que se a gente não consegue resolver essa questão da inflamação sistêmica, esse paciente com diabetes está em maior risco para todas as complicações, sim, do diabetes. Então, com isso, a gente entende que a ideia da resistência insulínica é uma questão importante nessa plausibilidade biológica, né, da relação entre a periodontite, tanto podendo causar, quanto agravando diabetes em um paciente que já o tenha. E aí eu gosto muito de trazer aqui essas imagens, né, para a gente pensar assim, falar aqui entre nós que a maioria é periodontista ou atua em periodontia, falar da importância do exame periodontal é chover no molhado, não preciso falar isso, né? Mas o quanto a gente precisa falar sobre essa importância do exame periodontal, porque infelizmente ainda tem pessoas que talvez olhem um caso como esse e numa inspeção visual não se preocupem em fazer um exame periodontal detalhado e conseguir de fato diagnosticar uma possível periodontite nesse caso. Muitas vezes o dentista mais clínico acaba só se preocupando com casos que visualmente
trazem aí um desconforto, né? Então, nós, enquanto profissionais de periodontia, precisamos falar mais, sim, sobre a importância do exame periodontal, inclusive como essa ferramenta no diagnóstico da periodontite, para que, então, a gente consiga melhorar, inclusive, outras doenças. A Sociedade Brasileira de Diabetes, nas últimas diretrizes publicadas agora em 2021, recomenda que se faça o rastreamento para diabetes nos pacientes que apresentem, por exemplo, doença periodontal. Então, hoje está nas diretrizes da SBD que todo paciente que a gente diagnosticar com periodontite, a gente deveria fazer rastreamento para diabetes. E aqui é outra provocação que eu faço, que às vezes a gente pensa assim, mas os médicos não me encaminham os pacientes com diabetes. Mas a gente está encaminhando os pacientes com periodontite para os endócrinos, para os cardiologistas, né? Então, é uma coisa a se pensar também, e hoje está aí bem claro nas diretrizes que todo paciente com periodontite deveria ser triado para diabetes. E por que essa preocupação? O último Atlas da Federação Internacional de Diabetes mostra para a gente que existe uma grande questão mundial que é o subdiagnóstico de diabetes. Então, se estimava, né, em 2019, mais de 400 milhões de pacientes com diabetes no mundo, e que 1 em cada 2 desses pacientes adultos não sabem que tem o diabetes. Então, hoje, todos os órgãos, né, as federações, enfim, de endocrinologia, têm caminhado nesse sentido, de dizer, olha, a gente precisa começar a rastrear mais essas pessoas para o diabetes, né? Além disso, e se a gente pensar na nossa realidade, que 3 em cada 4 pacientes com diabetes estão em países de baixa e média renda, mais ainda a gente tem um papel nisso. Lembrando que os dados agora de 2021 já subiram esse percentual para 4 em cada 5 adultos com diabetes morando em países com baixa e média renda, e o número total de 400 milhões já subiu para 500 e tantos milhões também, que é esse Atlas que vai sair agora, dia 6 de dezembro. Então, assim, essa é uma preocupação enorme de todos os médicos que estão envolvidos nessa luta, e como nós podemos abraçar isso, e a medicina periodontal tem tudo, né, para fazer isso acontecer. Mais recentemente, uma das publicações da Associação Americana de Diabetes, quando pontua para os médicos como eles devem fazer toda a avaliação do paciente com diabetes, então o fluxo desse paciente, desde que ele chega no endocrinologista, até quando ele já está no ponto de manejo, né, de suporte, de acompanhamento, desde o diagnóstico até o acompanhamento, na avaliação inicial, então, é importante que se faça a avaliação de comorbidades para o diabetes. E aí o que talvez seja uma novidade para vocês em relação ao diabetes é que algumas publicações já têm colocado a periodontite como uma comorbidade para o diabetes, que inclusive deveria fazer parte dessa avaliação inicial. E daí é que vem a recomendação hoje de que todo paciente com diabetes deveria ser encaminhado para uma avaliação periodontal completa, seja com um dentista que atue em periodontia, na sua expertise, seja diretamente com o periodontista. Então, tudo isso é o que a gente hoje pode pensar, né, nesse nosso eixo de formação da relação da periodontite com diabetes. Quando a gente pensa na relação da diabetes com a periodontite, hoje a gente pode falar em maior prevalência, maior incidência, maior progressão e maior taxa de perdas dentárias em pacientes com diabetes. A gente pode pensar aí que quanto mais difícil o controle glicêmico dos pacientes com diabetes, piores condições periodontais a gente pode esperar, e tudo isso porque o diabetes, a partir da hiperglicemia, da ativação da ligação dos AIDs, né, e dos RAIDs, das espécies reativas de oxigênio, do próprio impacto em relação às bactérias, fazem com que haja uma resposta do hospedeiro, aumentam a inflamação. Vocês veem que a inflamação sempre é um eixo muito importante, e com esses mediadores da inflamação aumentados no paciente com diabetes, então a gente vai esperar que as células do ligamento periodontal, os osteoblastos, osteócitos, osteoclastos, tenham aí aumento de perda óssea, sua remodelação óssea prejudicada, e tudo isso impactando, sim, nessas questões sobre a periodontite que a gente falou. Saindo do eixo de formação e falando do eixo de comunicação, é importante, então, a gente falar sobre esse documento da Associação Americana de Diabetes, que deixa muito claro que quais são as referências iniciais que o médico, que o endócrino precisa fazer quando está diante de um paciente com diabetes,
e uma delas é avaliação odontológica e periodontal extensa em todos os pacientes que têm o diabetes recém-diagnosticados. E aí, claro que isso aqui poderia estar no eixo de formação, né? Eu fiz essa brincadeira de trazer para o nosso eixo de comunicação, porque a gente precisa fazer a nossa parte em divulgar essas informações que, em princípio, já estão nesses documentos da área médica, né? Já era para os médicos endócrinos estarem aí apropriados desse conhecimento. Uma outra coisa importante quando a gente fala sobre comunicação, e se a gente quer se inserir nesse contexto da medicina periodontal e participar efetivamente dessa equipe multi, a gente precisa entender que a forma como a gente fala sobre esses pacientes importa e vem sendo cada vez mais orientado que a gente opte por uma linguagem mais acolhedora. Então, para vocês terem uma ideia, se vocês hoje forem conversar com algum médico, algum nutricionista, algum enfermeiro que atue no cuidado aos pacientes com diabetes, e você falar a palavra diabético, você vai ser automaticamente compreendido como uma pessoa que está desatualizada, né? Eu digo isso porque eu já vi isso acontecer em algumas situações. Na verdade, hoje, quem está por dentro dessa linguagem mais acolhedora, né? Eu, por exemplo, que já tenho feito meu esforço para falar dessa maneira, toda vez que eu escuto diabético, já dói no meu ouvido, né? E isso tem acontecido para todas as pessoas que têm se apropriado dessa linguagem. Então, quem quiser saber mais sobre isso, esse documento da ADSES, agora de 2021, vem mostrar quais são as linguagens problemáticas, né? Quando você usa diabético como adjetivo. Não deve dizer um paciente é diabético. Da mesma maneira que você não deve dizer que é um pé diabético, que é uma úlcera de um pé diabético. E de que forma, então, a gente vai falar paciente com diabetes ou pessoa com diabetes, né? Se vocês olharem ao longo de toda essa minha apresentação, possivelmente eu não vou falar diabético, hora nenhuma. Então, fica aí essa minha sugestão para quem quiser se inserir nessas equipes, realmente se apropriar disso. Em relação à abordagem, e aí isso vai valer para o que eu vou falar também de obesidade e de doenças cardiovasculares. Hoje a gente tem principais documentos, né, que vocês poderiam se aprofundar, porque é evidente que aqui hoje eu não vou conseguir falar sobre tudo. O primeiro documento que eu queria recomendar é esse do Tonetti, que na verdade é uma série de artigos sobre prevenção primária e secundária das doenças periodontais e periimplantares. Então é muito importante a gente entender quais são as orientações para a prevenção das doenças periodontais. É muito importante a gente se apropriar do último consenso sobre tratamento da periodontite, dos estágios 1 a 3, porque é evidente que se a gente quer tratar o paciente com diabetes, tratar o paciente com obesidade, tem algumas coisas lá nesse documento que vai fazer referência a isso, e para todos os pacientes, evidentemente, na nossa rotina, a gente precisa estar aí ciente, né, de todas essas orientações. Falar que o guia para o tratamento do estágio 4 deve estar para sair aí mais dia, menos dia, e que quando a gente pensa em pacientes com comprometimentos sistêmicos, a gente precisa ir além. Não dá para a gente ficar nessa literatura, então a gente precisa de algum norte em relação a pacientes comprometidos sistemicamente. Se eu puder sugerir, né, eu sugiro acompanhar esse livro do Liro, mas pode ser qualquer outro sobre comprometimento sistêmico, porque existem particularidades para cada um dos pacientes em relação a medicações, em relação à aferição de pressão arterial, enfim. É também todo um universo que vai se abrindo se a gente quer fazer atuação em periodontia e está apto, né, para cuidar desses pacientes da melhor maneira. Lembrando aí que os principais livros de texto em periodontia também cumprem, em parte, esse papel em relação às questões sistêmicas, mas eu ainda acho que precisa dessa complementação de uma leitura um pouquinho mais específica. Eu quis trazer o que o Carranza fala sobre isso rapidamente, que pacientes com diabetes diagnosticado, a gente precisa consultar o médico, e aqui entra um primeiro ponto que às vezes alguns dentistas entram em conflito, que alguns profissionais falam, não, você não precisa consultar o médico, você tem toda a autonomia. Claro que a gente tem toda a autonomia para fazer o que é da nossa área, mas essa consulta ao médico ela é uma oportunidade excelente de troca, de conseguir entender de fato o quadro daquele paciente, porque a nossa expertise não é endocrinologia, então é muito importante quando a gente consegue estabelecer essa conversa com o médico do paciente, a gente não perde nada fazendo isso, muito pelo contrário, a gente só ganha, é uma oportunidade de mostrar o que a gente entende também sobre o assunto da periodontia, fazer análise dos principais exames laboratoriais, né, pelo menos o hemograma, glicemia em jejum,
hemoglobina glicada, um coagulograma, excluir infecções agudas. Então, o tratamento de urgência, claro que ele precisa ser feito independente do quadro do paciente, mas, em geral, quando a gente fala em periodontia, a gente está falando sobre procedimentos que não são de urgência, né, que são eletivos, mas que, independente do estado, do quadro do paciente, que a gente pode estabelecer a melhor saúde bucal possível para esses pacientes, através de orientação de higiene bucal, debridamento não cirúrgico, do biofilme, do cálculo, e que cuidados mais avançados, né, cirurgias, alguns procedimentos mais complexos, que talvez, então, a gente deveria limitar até que a gente tenha esse diagnóstico fechado do controle do diabetes pelo nosso paciente. É interessante compartilhar, né, essa tabela da classificação atual da periodontite. Por que a gente precisa saber como está o controle da hemoglobina glicada do nosso paciente? Hoje é tão verdade, né, que o diabetes impacta na periodontite, que quando a gente olha a tabela de classificação dos graus da periodontite em A, B ou C, a partir da velocidade de progressão, né? Então, o grau A, aquela periodontite que progride de forma mais lenta, o B moderada e o C, a progressão mais rápida. Se a gente não sabe, por exemplo, qual a hemoglobina glicada do nosso paciente, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade aqui em classificar, né? Por mais que a gente saiba que a classificação orienta que a gente parta do eixo B e pense, então, se o paciente seria um caso A ou um caso C, a partir do que agrave ou do que desagrave essa questão, a hemoglobina glicada está aqui com uma linha só para ela, como um modificador de grau, né? Então, hoje, atender um paciente com diabetes significa se apropriar dessa informação sobre a hemoglobina glicada, inclusive para te ajudar no diagnóstico mesmo da periodontite. E isso é muito interessante, até para quando você for comunicar com o médico, com o endócrino, dizer, olha, eu preciso saber como está o controle de glicemia e de hemoglobina glicada desse paciente, porque, inclusive, isso impacta para eu fechar o meu diagnóstico, entender se esse paciente está mais suscetível a uma periodontite que vai progredir de forma mais rápida ou de forma mais lenta. Quando você conversa isso com o médico, você também está ajudando ele a entender qual é o seu papel nessa história. Então, eu acho que isso vale muito a pena sempre. E aí, com isso, acho que a gente fecha as principais questões sobre diabetes e eu vou entrar em obesidade, para que a gente consiga falar um pouquinho também sobre ela e ainda sobre doenças cardiovasculares. Então, pensando aí sobre o nosso eixo de formação em obesidade, eu quis trazer algumas informações para nós, de que essa publicação mais recente, né, coloca a obesidade como uma epidemia mesmo, na verdade, como uma pandemia, né, uma questão que vem afetando todos os países em todo o mundo e tem aumentado muito nos últimos anos a sua prevalência, que tem preocupado cada vez mais. Ela é importante nesse contexto da medicina periodontal e das doenças crônicas não transmissíveis, porque a obesidade vai ser um fator de risco para todas as doenças crônicas não transmissíveis, ou pelo menos para a maioria delas. Quando a gente pensa na ideia aí de se entender como a obesidade e a periodontite podem estar relacionadas, pensando na plausibilidade biológica, a gente sabe que o tecido adiposo é um tecido metabolicamente ativo, então as células do tecido adiposo, adipócitos, pré-adipócitos, macrófagos, eles vão ter um papel importante na secreção das citocinas, de mais de 50 outras substâncias bioativas. Mas a partir do momento que há um desequilíbrio, no acúmulo, inclusive, desse tecido, esse tecido passa a ter um papel aí maior de secreção pró-inflamatório do que anti-inflamatório. E a gente sabe que os mediadores pró-inflamatórios estão diretamente relacionados com a periodontite. Além disso, as adipocinas, então, que são essas citocinas que estão sendo produzidas a partir das células do tecido adiposo, elas têm um papel na inflamação sistêmica de baixo grau na obesidade. Então, olha aí a inflamação sistêmica de baixo grau aparecendo numa condição como a obesidade e sendo aí um potencial mecanismo que vai linkar a obesidade com a periodontite. Esse artigo do Jepsen, Silva e Destner, de 2020, tenta, né, trazer essa representação esquemática, e eu particularmente gosto muito dela, porque se a gente pensar em relação ao diabetes, a quantidade e a qualidade de evidências que a gente tem sobre obesidade e periodontite é infinitamente menor do que sobre diabetes e periodontite. Mas quando a gente vai se aproximar do que é a obesidade e a complexidade que é essa condição,
talvez fique mais fácil para a gente entender por que a gente não tem a quantidade nem a qualidade de evidências de estudos que a gente gostaria na relação de obesidade e periodontite. E quando a gente pensa aí numa possível plausibilidade biológica, nessa representação fica bem claro para a gente, porque a obesidade, tanto a partir das adipocinas, quanto a partir da regulação de alguns hormônios, da produção de espécies reativas de oxigênio, dos ácidos graxos livres, do impacto na microcirculação gengival, na microbiota oral, na relação com a microbiota intestinal, com a questão de endotoxemia, hipossalivação, xerostomia nesses pacientes, o estresse psicológico que os pacientes com obesidade estão submetidos, e hoje isso é uma questão assim, bastante bem estabelecida, que é diferente para os pacientes com diabetes. Então, os pacientes com obesidade são pacientes que têm a questão de um estigma social, e que isso também contribui muito para esse estresse, acaba fazendo com que todas essas vias sejam vias que, de alguma maneira, se conectem com a possibilidade da gente encontrar mais periodontite e mais grave nesses pacientes. Mas talvez por essa complexidade também seja mais difícil a gente conseguir a mesma qualidade de evidências que a gente tem, como a gente tem para o diabetes, por exemplo. E a gente ainda tem essa outra questão também da resistência insulínica e também da maior chance de hiperglicemia e de diabetes nos pacientes com obesidade, também sendo uma via que linka aí com a periodontite. Então, é extremamente complexo estudar a obesidade, é por isso que a gente gosta, porque a gente que é periodontista, que a gente que está em periodontia gosta de desafios. E quando a gente pensa na via da obesidade, então, impactando a periodontite, o que a literatura hoje mostra para a gente? Que pacientes com obesidade têm maior prevalência, maior extensão, maior gravidade e uma possível pior resposta ao tratamento do que os pacientes sem obesidade. Então, a gente pode esperar em pacientes com obesidade mais prevalência, uma periodontite mais extensa, que ocupe maior quantidade de sítios em toda a boca. A gente pode esperar uma periodontite mais grave nesses pacientes e, eventualmente, aí, pensar em pior resposta ao tratamento, né, o que essa literatura aponta. Além disso, uma maior suscetibilidade a infecções bacterianas e virais. Alguns estudos chegam a falar em 50% a 80% mais chance de periodontite nos pacientes que tenham obesidade, o que faz com que a gente precise ter um olhar muito próximo, né, muito cuidadoso para esses pacientes. Mais recentemente, essa revisão sistemática sobre sobrepeso e obesidade como fator de risco para periodontite em adultos jovens e adolescentes também vem colocar aí a obesidade e o sobrepeso como fatores de risco para a periodontite, e que a gente poderia esperar maiores índices de placa, índices de sangramento à sondagem, profundidade de bolsa aumentadas, mais perda de inserção e mais perda óssea alveolar nos pacientes com sobrepeso ou obesidade, tanto adultos jovens quanto adolescentes. Aqui eu nem quero ir fazer o link com a ortodontia e essa questão da medicina periodontal, porque a gente não vai conseguir. Mas essa é uma outra comunicação que a gente ainda precisa fazer, né, com os ortodontistas que estão aí cuidando de adolescentes ou adultos jovens que tenham sobrepeso e obesidade, e a gente sabe que tem sido cada vez mais pacientes assim, né? Então os cuidados com o acompanhamento periodontal nesses pacientes que estão em movimentação ortodôntica. E então, quando a gente pensa na relação de obesidade com a periodontite, a gente está falando de diferentes eixos possíveis, né, de inflamação, a questão do microbioma, da dieta, do estresse, da genética, e que tudo isso também eu entendo que dificulta que a gente consiga avançar mais rápido do que a gente gostaria. E quando a gente pensa na via oposta, que então é de fato a via clássica da medicina periodontal, a periodontite impactando a obesidade, também não fica atrás a complexidade de pensar nessa plausibilidade biológica, né? Então, a periodontite vai aí impactar hormônios, citocinas, adipocinas, enfim. A própria questão da perda de dentes, da mobilidade, atrapalha a mastigação desses pacientes, faz com que eles prefiram uma dieta mais pastosa, que muitas vezes acaba sendo uma dieta mais rica em calorias, muitas vezes a própria questão da estética bucal e do mau hálito, impactando aí a prática de atividades físicas nesses pacientes, as relações sociais, enfim, a questão da microbiota intestinal.
todas essas são questões que poderiam explicar uma relação entre a periodontite e a obesidade, e os diferentes estudos têm tentado acessar esses fatores. Essa revisão, que é uma revisão mais ampla, né, uma revisão sistemática, não do Jepsen, Suva e Destler, agora de 2020, eles pontuam, né, que apesar das evidências ainda serem limitadas, a gente poderia assumir uma associação entre a periodontite e a obesidade de natureza causal e que essa relação seja bidirecional, né? Então, eu acho também, é uma percepção minha, né, que no entendimento dessa complexidade de se estudar a obesidade, talvez, inclusive o que a gente já tem sobre diabetes, ajude aí a pautar esse entendimento de que existem grandes chances que a gente esteja, sim, de fato, diante de uma relação bidirecional entre a periodontite e a obesidade. E aí, falando sobre comunicação, esse outro estudo vem pontuar e lembrar para a gente, né, que a obesidade é uma doença complexa que precisa envolver todo o time de saúde e que os profissionais de saúde bucal precisam comunicar com os outros especialistas, como os endocrinologistas, como os nutricionistas, para que a gente consiga o cuidado efetivo em saúde para esses pacientes. Então, não sou nem eu mais que estou dizendo que vocês precisam comunicar cada vez mais, que a gente precisa comunicar cada vez mais. E aí também esse documento da ADSES vem lembrar a gente que a palavra obeso como objetivo também como adjetivo, desculpa, também é essa palavra que está doendo nos ouvidos já de quem está atualizado nesse material. Então, a gente não deveria mais se referir a pacientes como obesas, e sim paciente com obesidade ou pessoa com obesidade. E a abordagem para os pacientes com obesidade, então, fechando aí esse raciocínio, né, como que a gente poderia pensar, eu queria primeiro trazer essa publicação, que foi a primeira publicação que eu tenho conhecimento, que trouxe para a gente o conceito de periodontia personalizada, né? Foi uma série de artigos do Periodontology 2000, lá de 2018, e uma das questões que se trouxe aí nessa ideia de periodontia personalizada e de abordagem cada vez mais individualizada mesmo em periodontia é que o sobrepeso e a obesidade deveriam fazer parte das avaliações de risco individuais dos pacientes, para que então a gente consiga fazer abordagens personalizadas, tanto para prevenir quanto para tratar doenças periodontais. Então, o que está sendo sugerido aqui é que a gente tenha formas de avaliar sobrepeso e obesidade nos nossos pacientes, né? Seja utilizando o IMC, seja mais recentemente a proposta da gente, além do IMC, fazer uma avaliação de circunferência da cintura. Então, eu trouxe para vocês, caso, né, vocês não conheçam, esse consenso aí de grandes grupos de pesquisas em cardiologia, em obesidade, propondo a medida da circunferência da cintura como um sinal vital na prática clínica em saúde. Do mesmo jeito que a gente se preocupa com a pressão arterial, com a frequência respiratória, que a gente também avalie circunferência da cintura, e isso faz muito sentido dentro de sobrepeso e obesidade, porque a gente sabe que a gordura visceral, que é o tecido mais metabolicamente ativo mesmo, está principalmente localizada na região da cintura, né? Então, a ideia é que os dentistas e principalmente quem atua em periodontia, se apropriando desse conteúdo, consiga perceber como pode ser importante passar a fazer avaliação de IMC e de circunferência da cintura no consultório, da mesma forma que com uma certa naturalidade a gente pede uma glicemia em jejum, uma hemoglobina glicada para o paciente com diabetes. E que talvez, na verdade, a gente devesse fazer isso para todos os pacientes, para inclusive a gente ajudar a diagnosticar aqueles que estão em sobrepeso, né? E não se preocupar quando o paciente já tem obesidade. Então, essa publicação de 2021 vem fazer também essa provocação, né? Que se a gente está na era da medicina personalizada, e a gente pode falar até da periodontia personalizada, sendo a obesidade uma doença multifatorial, que a gente precisa tentar essa abordagem de tratamento que eles chamam de tailor-made, né? Que é o sob medida, o individualizado, direcionado, personalizado. E que para isso também a gente precisa de um ambiente odontológico que vai passar desde a acomodação do estabelecimento. Se a gente quer ter condições de atender esse público com obesidade, por exemplo, tem questões até físicas do ambiente que a gente precisa planejar,
até a avaliação preditiva de risco desses pacientes, o gerenciamento das complicações que podem surgir. E aí, então, é que a gente precisa ter um entendimento abrangente de fisiopatologia, de fisiologia respiratória e circulatória, farmacologia, nutrição, por parte do profissional de odontologia, né? Então, se a gente quer, de fato, aí, como eu brinco, abraçar esse universo da medicina periodontal, a gente precisa também conseguir ir aos poucos, claro, mas aumentando a complexidade do nosso entendimento, também saindo do nosso entendimento somente ali de periodonto, né? Isso aqui, a gente está num público bastante seleto, né? Mas é importante falar. Esses tópicos, então, precisam ser enfatizados nas escolas de odontologia, nos currículos de residência, para que a gente consiga educar os futuros dentistas e especialistas no manejo de pacientes com obesidade. E aí esse artigo é muito interessante, ele vai destrinchar, é um artigo enorme, inclusive, precisa ir digerindo ele aos poucos, sobre fatores emocionais que vão impactar tanto a perspectiva do dentista, como é o emocional do dentista para lidar com o paciente com obesidade, o que ele precisa considerar nesse contexto, quanto na perspectiva do paciente, e aí pensando em motivação do paciente, pensando no estresse, na ansiedade, tanto questões externas quanto questões ambientais, o acesso ao cuidado em saúde, os equipamentos, o tempo de duração das consultas, tudo que se precisa pensar quando está diante de um paciente com obesidade, e, então, considerações específicas sobre tratamento em relação à sedação, cuidados com medicações que são necessários, sobre a saúde bucal também, a questão de xerostomia, de cáries, né, de doença cárie, a higiene bucal, terapia periodontal de suporte, enfim, tudo que a gente pode aí pensar em individualizar, em personalizar quando a gente está diante de um paciente com obesidade. Então, isso aqui não é a grande novidade, a grande atualidade da medicina periodontal, como eu brinquei, mas talvez da obesidade esse seja um novo olhar que a gente precisa ter. E aí, então, deixa eu entrar em doenças cardiovasculares, senão não termina essa nossa conversa hoje. Sobre doenças cardiovasculares, o que a gente pode dizer, e aqui, na verdade, minha gente, a gente vem construindo um raciocínio de doenças cardiometabólicas, né? A gente falou em diabetes, falou em obesidade. Se você pensar que a obesidade vai ser fator de risco para o diabetes e também para as doenças cardiovasculares, a gente começa a perceber que todas essas doenças estão relacionadas, né? E que a gente precisa mesmo aí ir dando conta de se aproximar de todas elas. Em relação à formação, que a gente pode pensar para conversar aqui nesse eixo, primeiro que as doenças cardiovasculares talvez seriam aí o segundo grupo de doenças que hoje a gente tem maior quantidade e qualidade de evidências em periodontia, né? Então, eu entendo que diabetes está em primeiro lugar, e aí, então, a gente tem doenças cardiovasculares e são as duas questões que a gente tem os grandes consensos, né? Então, a gente tem o grande consenso de diabetes, que eu já apresentei para vocês, e a gente vai ver que tem o de cardiovascular também. O que a gente pode pensar sobre doenças cardiovasculares? Eu quis aqui só trazer uma pincelada de uma publicação mais recente sobre a relação entre a periodontite e a fibrilação atrial, que é muito interessante, porque eles vão fazer um raciocínio de como, numa coorte de pacientes, com mais de quase 6.000 pacientes que eles acompanharam ao longo de 17 anos, eles chegam a uma associação independente entre a periodontite grave e a fibrilação atrial. E aí, o mais interessante é que eles sugerem que talvez a fibrilação atrial seja um possível mediador entre a periodontite e o acidente vascular cerebral. Então, é interessante a gente pensar como a periodontite, porque quando se estuda doença cardiovascular, às vezes a dificuldade que a gente tem, que a literatura tem, é de mostrar como a periodontite impacta nos eventos mais agudos, né? Então, a gente quer tentar entender assim, o tratamento periodontal precisa reduzir o infarto, precisa reduzir o AVC, mas talvez já seja um evento muito agudo para a gente conseguir tanto a evidência quanto para conseguir, talvez, demonstrar, né, o efeito do tratamento periodontal. E aí, hoje tem se tentado entender se existem questões intermediárias, né, aos eventos agudos, que então a periodontite impacta, e com isso a gente pode cada vez mais falar da relação entre a periodontite e as doenças cardiovasculares. E a fibrilação atrial eu quis trazer para vocês, porque, pelo menos para mim, isso foi uma novidade.
e que usuários regulares de atendimento odontológico tinham menor risco para fibrilação atrial. Considerando que é um estudo muito robusto, de muitos pacientes ao longo de muitos anos, eu entendo que essa é uma evidência aí também importante para a gente pensar, para a gente conversar com os nossos pacientes, para conversar com os cardiologistas, né? A gente fazer o papel aí de comunicador dessas informações, dessas evidências. Basicamente, quando a gente fala na relação entre periodontite e doenças cardiovasculares, é um grande grupo, né? Às vezes é até difícil conseguir ter esse entendimento de que as doenças cardiovasculares são um grupo de distúrbios do coração e dos vasos sanguíneos, que vão incluir uma série de doenças diferentes: cardíaca, coronariana, cerebrovascular, arterial periférica, reumática cardíaca, cardíaca congênita, trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Então, pode ser simplista, né, quando a gente diz, olha, a periodontite está relacionada com doenças cardiovasculares. E aí é importante a gente ir se apropriando disso para que também, quando a gente vá conversar com os médicos, né, a gente mostre que a gente sabe do que está falando, né? Não está falando assim de orelhada. Basicamente, o que a gente pode entender hoje é que a aterosclerose vai ser o principal fator relacionado a essas principais doenças cardiovasculares. E por isso a gente fala doenças cardiovasculares ateroscleróticas, né? Porque elas têm a aterosclerose como sendo o processo que vai aí estar relacionado a todas essas doenças cardiovasculares. Eu quis trazer esse mapa mental aqui, isso é só uma ilustração do que é a complexidade de se falar de aterosclerose, tanto em relação ao diagnóstico, quanto fatores de risco, causadores, a questões de tratamento, e que a Academia Americana de Cardiologia, né, traz aí um vídeo que eu acabei trazendo para a gente, alguns frames, né, desse vídeo, para basicamente mostrar como esse processo da aterosclerose vai acontecer, né? E a gente já vai ver como a periodontite pode estar relacionada com esse processo. Basicamente, um dos primeiros fatores que começa a se relacionar com o desenvolvimento da aterosclerose é a disfunção endotelial. Então, os vasos começam a perder a sua elasticidade, né, que eles deveriam ter. Quando a gente pensa na parede de uma artéria normal, a partir do momento que vai havendo o acúmulo, né, o depósito ali de lipídios, né, de tecido adiposo nessas paredes, a gente vai tendo ali um estreitamento da parede dos vasos, e então a gente começa a ter uma placa que eles chamam de mais vulnerável, né, porque a qualquer momento essa placa pode, inclusive, se soltar e então ganhar aí a circulação sanguínea chegando até outras partes do corpo, né? Então, isso também está acontecendo uma fibrose naquela região ali da parede do vaso, com isso a passagem de sangue está diminuindo cada vez mais, e é interessante a gente pensar que todo esse processo está acontecendo mediado pela inflamação. Então, ali está cheio de mediadores da inflamação que estão contribuindo nesse processo. A gente já sabe que as bactérias periodontais já foram encontradas em placas de ateroma, né, e que elas têm uma participação também na formação dessas placas, e que, por conta aí dessa perda da funcionalidade do endotélio, essas placas podem muitas vezes se romper e, então, ganhar corrente sanguínea. Com isso, a gente pode ter trombose em algumas regiões e até mesmo a formação de coágulo, com isso, a redução do fluxo sanguíneo, e a gente ter, então, a trombose ou até mesmo a total oclusão daquele vaso, né? E que ainda a gente pode estar diante de uma situação que esse coágulo se solte dessa região e vá, inclusive, parar em outras partes aí do corpo. E com isso, então, é que a gente espera eventos agudos, como infarto agudo do miocárdio e derrame. Só que é importante a gente entender que esses eventos agudos, eles acontecem a partir de toda essa série de eventos, né, inflamatórios e, então, da aterosclerose em si. E que muitas vezes é difícil, então, a gente conseguir falar da relação da periodontite diretamente com esses eventos agudos, porque é um processo muito complexo que está acontecendo. As evidências que a gente tem de estudos experimentais são de que patógenos periodontais atingem tecidos vasculares, isso a gente já sabe, podem invadir células e ser encontrados em placas de ateroma, que as bactérias periodontais podem, então, induzir ou promover a aterosclerose, podem agravar uma aterosclerose que já está em curso, ou podem começar a iniciar uma formação de placa de ateroma nas paredes dos vasos, e que são as vias inflamatórias que ligam essas doenças.
a disseminação no soro dos altos níveis de mediadores pró-inflamatórios que são gerados localmente na periodontite, que vocês já estão cansados de saber, metaloproteinase de matriz, próprio óxido nítrico, mudanças nos perfis lipídicos, nos marcadores trombóticos e hemostáticos. Em todos esses eixos, a periodontite pode interferir de alguma maneira e, com isso, aumentar a inflamação sistêmica nesse paciente. E aí, aqui, novamente, a gente tem esse vídeo, né, da Federação Europeia de Periodontologia, que eu quis trazer aqui para a gente, já trouxe a versão adaptada, traduzida por mim e resumida mesmo, mas que as bactérias da periodontite entram repetidamente nos vasos sanguíneos a partir das áreas ulceradas das bolsas periodontais, quando a gente come, fala, enfim, se alimenta, podem se espalhar por todo o corpo e, com isso, promover a aterosclerose, porque algumas bactérias começam a penetrar nas células endoteliais que estão revestindo os vasos sanguíneos, e aí, com isso, elas também se escondem do sistema imunológico, né? Elas acabam se multiplicando ali na parede dos vasos e, com isso, podem infectar outras células da parede dos vasos. As células endoteliais, então, estão reconhecendo essas bactérias e também produzindo substâncias que promovem a inflamação, né? Na tentativa até de combater, e, com isso, vão criando outros pontos de interseção com essas bactérias. Isso atrai cada vez mais células sanguíneas, células de defesa, com isso elas vão também ali começando o processo, né, de se aglomerar naquela região, e a parede dos vasos vai, então, perdendo a sua função, perdendo a elasticidade, e isso é o que se chama de disfunção endotelial, que vai ser o primeiro estágio para a aterosclerose. A partir dali, daquele ponto em que a disfunção endotelial está acontecendo, é um ponto que está mais suscetível, então, a iniciar o acúmulo dos lipídios e a formação da placa de ateroma, como a gente mostrou ali naquelas imagens e como a gente conhece classicamente. Então, a periodontite pode estar relacionada com esse processo. Em relação aos estudos epidemiológicos, o que a gente tem é que a incidência da doença aterosclerótica ela vai ser maior em indivíduos com periodontite em comparação com indivíduos sem periodontite, independentemente da presença de vários fatores de risco comuns. Então, a gente pode esperar mais doença aterosclerótica em pacientes que tenham periodontite. E que a magnitude dessas associações é que a gente ainda tem uma variação e que vai depender da gravidade da periodontite. Então, quanto mais grave a periodontite, mais a gente vai poder esperar esses impactos, mas que, em geral, o que a literatura mostra é 1 a 2 vezes mais chance de incidência de doença aterosclerótica nos pacientes com periodontite. O que a gente pode falar sobre tratamento periodontal nesses pacientes é que o tratamento periodontal ele vai reduzir a inflamação, como a gente já sabe, reduz proteína C reativa, todas as interleucinas, localmente e sistemicamente também, aumenta a dilatação fluxo mediada, reduz a pressão arterial, reduz a espessura de carótida e reduz LDL. Então, o que a literatura hoje mostra para a gente são esses os impactos do tratamento da periodontite, e que, com isso, então, a gente pode esperar a redução das doenças cardiovasculares. Ou seja, a gente falar da redução direta do risco de eventos cardiovasculares agudos, a gente hoje ainda não pode falar, né, segundo aí as últimas referências nesse assunto, porque mais estudos ainda são necessários. Porém, a gente pode falar do tratamento da periodontite impactando nos eventos cardiovasculares pela redução dos múltiplos fatores de risco. E que isso já estaria bem confirmado, né? Que a gente já teria aí evidências robustas, né? Para que a gente possa divulgar amplamente, então, que o tratamento da periodontite reduz os múltiplos fatores de risco para os eventos cardiovasculares. Então, ele não tem um impacto direto, né, na redução dos eventos agudos, mas ele tem um impacto bastante importante que a gente pode e deve, sim, falar sobre isso com os nossos pacientes, né? Então, fazendo aí a nossa comunicação da melhor maneira que a gente puder. É muito interessante, eu falo bastante, né, sobre a importância da comunicação para a gente em periodontia, e a gente pode perceber, né, se vocês olharem as iniciativas da Federação Europeia de Periodontologia, mais recentemente aqui a Sobrap também tem tido aí as suas iniciativas, de comunicar mesmo, inclusive facilitar a linguagem para que mais pessoas consigam entender, né? Esse é um outro vídeo da IFP, que aqui eu coloquei o QR Code, acho que para o do meu Instagram, que eu já fiz o resumo e a tradução, mas aqui eu trouxe
o original para vocês, que ele não é grande, e eu precisei encurtar ele um pouquinho. Então, é muito bonitinho, assim, porque, né, ela não faz ideia, mas ela está cuidando do coração. E ela também, e ele também, né? Então, mostrando os pacientes higienizando a boca. Que existem evidências científicas que as doenças gengivais, as doenças cardiovasculares estão relatadas, que a periodontite é uma doença crônica, e pacientes que a têm estão em maior risco para aterosclerose e doenças cardio, que todas as doenças têm fatores em risco em comum, como tabagismo, estresse, obesidade, falta de atividade física, dieta inadequada, que o tratamento das suas gengivas, né, o cuidado bucal pode melhorar a saúde do seu coração, visite regularmente seu dentista e o seu médico, que eles precisam fazer essa troca, olha só que interessante. Se mantenha ativo, não fume, controle seu peso, cuide da sua higiene bucal, escove seus dentes 2 vezes ao dia por pelo menos 2 minutos, limpe a região entre seus dentes, usando escovas interdentais, fio dental, enfim, que o seu coração agradece. E aí eu queria aproveitar esse vídeo para dizer também que, mais recentemente, os autores têm sido mais categóricos em dizer que a higiene bucal é parte de um estilo de vida saudável. Então, todas as vezes que a gente orienta os pacientes que eles precisam praticar atividade física, se alimentar bem, evitar o tabagismo, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, a gente precisa dizer, cuidar da sua higiene bucal, orientada por um profissional, que isso é outra coisa importante a gente falar, e que isso é parte de um estilo de vida saudável. Então, eu também entendo que nessa parte da comunicação a gente ainda tem muito para avançar, né? De incluir mesmo essa orientação, de que a higiene bucal é parte de um estilo de vida saudável, controlar a biofilme, manter a boca no melhor estado de saúde possível, é parte, sim, de um estilo de vida saudável. E aí, então, entrando em abordagem dos pacientes com doenças cardiovasculares, sobre comunicação, gente, eu não trouxe nenhum documento falando pacientes cardiopatas, mas eu também já digo para vocês que, se puder evitar esse adjetivo cardiopata, né, eu digo que a gente só olha, imagina, né, você diz assim, ó, eu estou diante de um paciente diabético, obeso, cardiopata, periodontal, você fala, meu Deus, cadê a pessoa, né, atrás de tudo isso? Então, é sempre bom ter um cuidado mesmo nessa linguagem sobre cardiopatias, eu estou aqui falando livremente, sem nenhum documento orientador. Sobre a abordagem, então, dos pacientes com doenças cardiovasculares, uma informação que eu quis trazer, né, a partir dessa publicação de 2016, lá do grupo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aí acho que até por isso eu me aproximei um pouco mais, né, desse estudo, sobre o efeito dos pacientes que fazem uso do inibidor da enzima conversora de angiotensina. E aí isso, para os pacientes com questões cardiovasculares, é muito comum, e a grande questão é que a enzima conversora de angiotensina, ela regula a atividade da bradicinina. A bradicinina, ela tem um papel pró-inflamatório, imunoestimulador, e aí, na verdade, o que acontece é que os pacientes que usam o inibidor da enzima conversora de angiotensina, eles acabam potencializando o sistema de bradicininas, e que isso poderia piorar o quadro periodontal, né? Então, essa foi uma hipótese que surgiu a partir de alguns estudos em modelo animal e que acabou chegando aí nesse estudo clínico. Então, eu queria também, apesar disso ainda ser uma coisa muito inicial, já deixar para vocês esse cuidado, né, de observar pacientes com periodontite que fazem uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina, nesse contexto de pacientes com doenças cardio, e que os principais, né, são os PRIO, captopril, benazeprio, enalapril, enfim, isso com certeza na realidade aí da prática clínica da maioria de vocês, e são medicamentos que tanto no tratamento da hipertensão, quanto da insuficiência cardíaca congestiva, de infarto do miocárdio, até da nefropatia do diabetes, que acabam estando presentes na realidade dos nossos pacientes. Esse estudo, que foi um estudo caso-controle, mostrou que os pacientes no grupo do caso, né, que eram os que tomavam o inibidor da ECA, tinham um risco 3,2 vezes maior de ter sítios com bolsas periodontais maiores ou igual a 5 e 2,9 vezes maior o risco de ter sítios com perda de inserção maior ou igual a 5 em relação aos pacientes com questões cardio que não tomavam inibidores da ECA. Então, é uma sugestão aí que vocês prestem atenção, né, nesse grupo de pacientes. Eu acho que já vale a pena abrir o olhar para isso, apesar de serem primeiras evidências, né? E sobre a terapia periodontal, o que o consenso vai orientar a gente é que a gente dê preferência para sessões mais curtas,
nos pacientes com questões cardiovasculares, né, que talvez a gente devesse preferir sessões de 30 a 45 minutos. E aí não é o tempo total da sessão, né, é o tempo efetivamente do procedimento periodontal, principalmente da raspagem, para tentar minimizar risco de inflamação sistêmica aguda nesses pacientes, que para terapia cirúrgica de implantes, elas poderiam ser realizadas da mesma maneira que para pacientes sem cardiopatias, mas sempre tendo cuidado de aferir pressão arterial antes dos procedimentos, que a partir de certos valores da pressão arterial, né, que a gente deve adiar todo o procedimento cirúrgico que seja eletivo. Cuidado, e aí vem uma série de cuidados, né, que estão lá no consenso, para pacientes que usam anticoagulantes e afins. E aí, de novo, aqui a importância de conversar, sim, com o médico. Essa é uma coisa que eu gosto de bater na tecla, porque eu vejo alguns profissionais dizendo, orientando outros dentistas, né, dizendo, você não precisa falar com o médico, nada de fazer cartinha para o médico. Faça cartinha sim, mande WhatsApp, sinal de fumaça, o que você puder, manda um direct no Instagram. Enfim, quanto mais você estabelecer comunicação com os médicos, tanto vai ser melhor para você, para o paciente, para a profissão. E aí, então, eu deixo a orientação da leitura desse consenso da relação entre a periodontite e as doenças cardiovasculares, assim como o de diabetes, é um documento que vale ir aí digerindo, né, aos poucos, para conseguir dar conta dele. E esse artigo tem uma coisa muito interessante, e aí com isso eu acho que eu já consigo fechar o nosso raciocínio lá do que a gente começou falando, porque a gente tem o conceito do que são as doenças crônicas não transmissíveis, né? Então eu gosto muito dessa, quem já viu alguma aula, palestra minha, eu sempre trago essa imagem do artigo do Raatela, que ele mostra as principais doenças crônicas não transmissíveis, né? Diabetes, obesidade, doenças cardio, câncer, depressão, Alzheimer, enfim, uma infinidade delas. E ele coloca todas embaixo desse guarda-chuva. Lembra para a gente que a disbiose, a disfunção imune e a inflamação crônica de baixo grau são fatores comuns na etiologia dessas doenças crônicas não transmissíveis. E eu, particularmente, amo esse consenso de cardiovascular, porque os autores foram muito felizes em dizer, com todas as letras, que a periodontite é uma doença crônica não transmissível. E aí eu acho que com isso fica ainda mais claro, ainda mais bem estabelecido para a gente de qual é o desafio que a gente está diante quando a gente fala dessa doença, né? E que a gente precisa abrir mesmo o nosso olhar para esse entendimento da relação dela com todas as outras doenças crônicas não transmissíveis, mas não somente pensando em tratamento, pensando como a gente pode contribuir na prevenção, na predição do risco e, especificamente, então, quando a gente pensar em tratamento, como a gente individualiza esse tratamento. Essa abordagem do Common Risk Factors Approach, né, dos fatores de risco em comum, ela também vem sendo cada vez mais postulada aí para a gente, né, nesse contexto mesmo de que essas doenças estão sim relacionadas. Eu gosto de fazer uma brincadeira, que é a seguinte: quando a gente pega as prevalências das principais doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo, da periodontite grave, do diabetes, cai todo mundo ali, entre 11%, 15%, 20%. Eu digo assim, talvez a gente vai descobrir que é o mesmo paciente. Tem o diabetes, a pério, que é o que está em risco para o Alzheimer, porque, na verdade, a gente está diante de perfis, né, de pacientes suscetíveis e que têm um estilo de vida que acaba, de alguma maneira, levando a isso. Enfim, mas isso é só um devaneio meu que eu compartilho aí com vocês. Então, para a gente encerrar, quais são as perspectivas futuras? Diante de tudo isso que a gente está conversando, eu quero fazer a provocação com 2 estudos mais recentes. Existe um link entre a Covid-19, a doença periodontal e o infarto agudo do miocárdio? Então, como os estudos, a partir da pandemia, né, vêm mudar, talvez, até a nossa linha em medicina periodontal. A gente tem uma publicação nossa, que eu até acabei esquecendo de colocar aqui, que a gente fez uma análise sobre isso, inclusive de como os estudos em medicina periodontal vão precisar se comportar a partir de agora, né? Pacientes que têm ou tiveram Covid-19, então, será que eles vão precisar passar por uma análise de subgrupo? A gente vai precisar entender isso como mais uma doença a ser investigada nesse contexto. A gente já sabe como é difícil fazer pesquisa em periodontia e em medicina periodontal, né? E a Covid-19 vem aí colocar mais uma pimenta nessa história. Esse outro estudo aqui, efeito adicional da periodontite e da obesidade nos desfechos da Covid-19. Então, vocês vejam aí tudo isso se relacionando. Esse aqui é do Journal Dental Research, agora, bem recente. Queria trazer esse raciocínio aqui do Beale de Maio, né, sobre
doenças crônicas não transmissíveis e que a gente precisa de intervenções breves e que a gente não pode se calar diante delas, né? O nosso papel como profissionais de saúde, e aqui ele fala de um modo mais geral, um pouco para médicos, e aí eu estou pedindo uma licença poética aqui para puxar para o nosso lado, para falar que a gente que é dentista também precisa comunicar isso, a gente precisa agir, influenciar e referenciar. Ele fala desse conceito da influência em saúde, né? Que como os profissionais de saúde talvez deveriam ser os grandes influenciadores em saúde, porque de fato a gente tem um tempo muito grande com os pacientes. E aí eu penso que quem atua em periodontia ganha muito nesse quesito, porque talvez um paciente com diabetes, ele vá menos vezes ao endócrino do que ele vai ao periodontista. Na fase dele ativa de tratamento da periodontite, ele está com o periodontista em muitas sessões, né? Então, cada sessão do paciente com o dentista deveria ser um momento oportuno para falar sobre as questões de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. E aí é muito interessante, né, que muitas vezes a gente que é dentista vai falar sobre dieta, a gente fala logo de doença cárie, né? E a gente poderia incentivar o paciente a melhorar a dieta por tantos outros fatores, né? Pela questão da obesidade, do diabetes, doença cárdio, da própria periodontite, que hoje os estudos, né, têm mostrado aí perfis de dietas que se relacionam mais com alguns desequilíbrios periodontais. Então, a gente mesmo precisa abrir a nossa mente para isso, para que a gente possa ser visto na equipe multi, a gente primeiro precisa se enxergar nela, né? Não, essa mágica não vai acontecer. Informar os pacientes sempre que a periodontite é fator de risco para outras doenças e que pacientes com doenças crônicas não transmissíveis precisam de acompanhamento periodontal. Não importa que doença crônica não transmissível seja, né? Nossas evidências são mais robustas para diabetes, para cardio, para obesidade, mas, enfim, uma série de outras doenças crônicas não transmissíveis, esses pacientes vão se beneficiar do acompanhamento periodontal. Essa publicação do primeiro consenso sobre educação em periodontia, de que dentistas precisarão ser competentes no manejo de pacientes com periodontite, histórias médicas complexas. Então, eu estou entendendo que não tem para onde a gente fugir, achar que a gente vai conseguir não entender dessa realidade, não dá. E aí aqui uma análise que foge bastante aí das evidências em pesquisas científicas em pério, mas que eu quis trazer um estudo sobre consumo no Brasil, né, sobre comportamento de consumo, que foi publicado esse ano, no entendimento de que a partir da pandemia talvez alguns comportamentos tivessem mudado. E aí para a gente puxar para o nosso lado e pensar como a busca por saúde, por bem-estar mudou, né, o comportamento das pessoas de buscar mais saúde, buscar mais bem-estar. Quase 70% dos participantes disseram que estavam dispostos a rever hábitos, né? Pensando em preservar a saúde de forma geral, mais preocupados com isso. Então, se por um lado a pandemia, né, trouxe aí uma infinidade de coisas negativas, que eu não quero nem falar sobre isso aqui, mas em relação também a esse olhar para o cuidado em saúde, isso acabou sendo um efeito, né, que refletiu aí no comportamento de consumo mesmo dos brasileiros. Então, mais do que nunca, eu só posso acreditar que a gente está no momento ideal para se aproximar aí do que eu digo que é esse universo da medicina periodontal. Bom, minha gente, acho que eu me mantive mais ou menos aí no tempo. Me diga se fez sentido para vocês. E com isso, então, eu vou trazer uma frase que eu sempre digo, que a medicina periodontal, ela não é o futuro, ela é o presente, e ela é um presente para a gente. Se souber abraçar, e com isso, então, agradeço aí o tempo de vocês, espero que vocês tenham aproveitado. Estou às ordens lá no Instagram para continuar essa conversa sempre que vocês quiserem. Excelente, Mariana. Parabéns aí pela tua apresentação aí, maravilhosa. Vou deixar a Alessandra nortear as perguntas aí, ela sempre faz isso aí muito bem. Tem vários comentários aqui no bate-papo, perguntas. Alessandra, passa a palavra para você aí, minha amiga. Bom, eu vou começar fazendo as perguntas que estão aqui no chat, tá, Mariana? Eu coloquei um link de um artigo do professor Fischer e do grupo de pesquisa dele, que está no Brazilian Oral Research, What is the Future of Periodontal Medicine? Então, é um artigo bem legal também sobre qual seria o futuro. É o tema da aula da Mariana hoje. E tem uma pergunta aqui da Luciana.
Poderia falar novamente os exames de sangue e sua finalidade no paciente diabético, qual a finalidade do exame do PCR? Posso. Os principais exames, então, que a gente poderia pedir. Na verdade, não tem essa orientação em odontologia, assim, até onde eu sei, extremamente clara, né? De qual é uma lista de exames que a gente deveria pedir, até porque o entendimento é que a gente sempre deveria conversar com o médico que está no acompanhamento do paciente, e se o paciente não estiver em acompanhamento, que a gente o encaminhe, tá? Cuidado aí com essa ideia de achar que a gente precisa conseguir fazer essa análise de todos os exames, porque, na verdade, é uma ideia nossa, talvez, um pouco simplória do que é o diabetes, né? Então, um endocrinologista tem uma formação muito extensa para conseguir fazer esse diagnóstico, acho sempre bom fazer esse esclarecimento, mas é interessante você pedir a glicemia em jejum, a hemoglobina glicada, seriam os dois principais exames. Você pode pedir a proteína C reativa, se você quiser, né? Até na tabela da classificação atual da periodontite, a proteína C reativa está incluída. Não é um exame essencial, eu diria, mas que pelo menos a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada, e talvez se fosse pedir um só, seria a hemoglobina glicada, porque tanto ela vai nortear o nosso diagnóstico hoje da periodontite, quanto para a gente entender qual é a resposta esperada do tratamento periodontal nesse paciente, né? Quanto mais fora daquele limite de 7 da hemoglobina glicada, tanto maior quanto for esse valor, a partir de 7, menor a resposta que a gente vai esperar do tratamento periodontal, né? E aí também a gente vai fazer a decisão nesse paciente de qual é o tratamento que a gente vai realizar, né? A orientação, como eu trouxe para vocês lá do Carranza, por exemplo, é que a gente se mantenha ali na terapia periodontal não cirúrgica, nesse entendimento que a gente está contribuindo para a redução, então, da inflamação sistêmica no paciente com diabetes, mas que a questão dos procedimentos cirúrgicos, então, a gente deveria, idealmente, postergar, né? E aí, então, fazer esse contato com o médico que está fazendo acompanhamento desse paciente. Tem uma outra pergunta aqui, Mariana, da Luciana Aguiar. Qual estratégia você sugere para tirarmos o conhecimento da teoria e levar para o paciente no nosso consultório? Porque os pacientes parecem já saber das complicações e não se importam. Então, quer dizer, como causar um impacto para gerar mudança no paciente? Você me ouviu, Mariana? Como a gente pode gerar... Ouvi. Eu estava até lendo a pergunta aqui para eu conseguir entender melhor exatamente o que ela quer. Os pacientes parecem já saber. Eu discordo, se você me permite, Luciana, né? Discordar. Eu não acho que é a maioria dos pacientes que está ciente. Na verdade, eu não acho nem que é a maioria dos médicos, e talvez eu possa ousar dizer que não é nem a maioria dos dentistas que está ciente de todos esses impactos. Mas, se você está diante de um público de pacientes que já tem muito esse conhecimento de como a periodontite está relacionada a todas essas questões, eu acho que é mais fácil conseguir conduzir eles para a mudança de comportamento que precisa, né? Porque a grande dificuldade que a gente tem é conseguir fazer com que o paciente entenda. Você está dizendo que os pacientes já entendem? E aí tem um outro ponto sobre isso, que na verdade eu acho que a gente fala pouco em periodontia, e que passa muito até pelas nossas orientações de higiene bucal e como a gente consegue mudar o comportamento de higiene bucal dos pacientes, é mais ou menos a mesma lógica, que é pensar em motivação, né? A gente fala muito aquilo de que, eu preciso motivar o meu paciente, e quem é meu aluno já sabe disso, que ninguém motiva ninguém, esse é o maior engano que existe, né? Motivação é uma coisa individual, cada um tem a sua. Então, é o motivo para a ação. Então, o que a gente pode é entender qual é o motivo de cada um dos nossos pacientes. E aí a gente já entende que isso vai variar de paciente para paciente. E o que a gente pode é tentar incentivar essa motivação que é individual. Talvez dessa maneira fique mais fácil, inclusive, de você não achar que vai ter uma resposta que vale para todo mundo. Porque talvez tenha um paciente que o impacto econômico para ele tem mais valor. Talvez tenha um paciente que o impacto sobre a saúde tem mais valor, o outro que é sobre a estética. E de todas essas maneiras a gente vai, então, pensar em como direcionar a nossa comunicação, pensando aí nessa abordagem que você está trazendo, que é do 1 para 1, né? Quando eu estou com um paciente no consultório, que aí difere da comunicação em massa, que, enfim. Eu entendi essa pergunta da Luciana de uma maneira um pouquinho diferente.
Eu acho que o sentido que ela quis dar, Luciana, se você quiser abrir teu microfone, é que tem pacientes que têm consciência do seu quadro sistêmico. O paciente chegou num quadro de obesidade, ele não dormiu magro e acordou obeso. Isso é um processo de anos. O paciente tem um problema, às vezes, tem o diabetes e não controla a alimentação, e não faz exercício físico, é sedentário. Então, às vezes, a valorização que esse paciente dá para a saúde bucal, ela está lá embaixo. Eu entendi dessa maneira. Então, quer dizer, é uma abordagem multiprofissional. Um paciente, às vezes, para mudar a postura dele, a gente tem que se inserir numa equipe de psicólogo, de nutricionista, de médico. Eu acho que foi esse o sentido da pergunta da Luciana. Ah, tá. Se foi nisso, o que eu posso, então, complementar essa fala aí da Alessandra é que hoje até existe o Congresso Internacional para a Educação em Diabetes, né? Então, existem equipes de educadores em diabetes que são profissionais da saúde. Então, é uma equipe de enfermeiro, nutricionista, médico, tem pouquíssimos dentistas, para não dizer que não tem nenhum, que eu não quero ser injusta, que estão nessas equipes de educadores em saúde fazendo mesmo esse trabalho. Então, é uma outra coisa para a gente, aos poucos, se apropriar, mas eu não trouxe hoje, porque eu não ia conseguir falar tudo. Tem uma outra pergunta aqui sobre o H. pylori, se você tem algum conhecimento sobre essa relação com câncer gástrico. Não foi tema da aula, né? Não. A principal, eu acho, questão hoje em relação à gastrite, que talvez seja até interessante, até tem um post lá no meu Instagram sobre isso, com as referências para vocês, que o tratamento hoje da gastrite por H. pylori deveria envolver o tratamento periodontal ao mesmo tempo, né? Existem aí evidências que sugerem, ainda são evidências que não são tão robustas, mas já existe essa sugestão de que a boca seria um reservatório extragástrico de H. pylori. Então, pode ser interessante. E em relação a câncer, aí é um outro universo, né? Que os estudos têm mostrado cada vez mais, na verdade, a partir de 17, 18, que começou a ter esse boom, digamos assim, Sim. de estudos na relação entre periodontite e câncer. Tem até um estudo que fala que a gente talvez, de 2019, que talvez a gente esteja olhando só para a ponta do iceberg a partir dessas primeiras evidências em câncer, então ainda tem bastante coisa aí que a gente pode esperar. A gente teve um encontro bem bacana com o Daniel Cohen, falando de câncer e periodontite. Ele é do INCA, lá do Rio, e foi bem interessante, foi bem legal. Tem uma outra pergunta aqui sobre paciente diabético. Se eu estou fazendo um tratamento num paciente diabético e ele tem muito sangramento ativo, eu preciso parar o tratamento? Qual a recomendação para um paciente com diabetes? Se ele é um paciente que está com os níveis glicêmicos regulares e o que você tem é um sangramento durante a sua raspagem, né? Se é isso que eu estou entendendo, que eu saiba, não tem nenhuma orientação específica sobre parar o procedimento da raspagem. O que tem são as orientações, talvez, em reduzir tempo de sessão, né? Não fazer consultas muito longas, ter o cuidado com o controle da glicemia. Isso é uma outra coisa que eu acho que a gente fala pouco ainda em periodontia, mas a importância de entender que não existe só um medicamento hipoglicemiante, que insulina não é a mesma coisa para todo mundo, né? Que cada paciente tem os seus horários de administração, as suas doses, e que com isso, que existem diferentes tipos de insulina com metabolismos diferentes. Então, mais uma vez, eu vou dizer que é importante conversar com o médico até para saber qual o melhor horário do dia para a sua consulta. Porque, em geral, a gente diz, consultas pela manhã, né? É uma orientação bem, assim, genérica, porque se parte do princípio que está todo mundo com a mesma medicação. Mas isso não é verdade. Então, talvez a minha sugestão seria, inclusive, você aproveitar e conversar com o médico para saber qual o melhor momento para o atendimento odontológico mesmo, a partir desse metabolismo, se o paciente faz uso de insulina ou de outros hipoglicemiantes. Quando a gente começa a estudar medicação sobre diabetes, né, gente, é muita coisa, assim. Então, eu não recomendo, principalmente hoje em dia, que tem muito medicamento diferente, que a gente tente achar que é tudo a mesma coisa e que marca consulta pela manhã e pronto, sabe? Por isso que eu sempre vou dizer que vocês conversem sim com os médicos, para entender e diz, olha, eu quero saber sobre o seu tratamento, você pode me dar mais informações? Qual o tipo de insulina, qual a frequência, qual o horário do pico da ação da insulina?
Enfim, mas em relação especificamente a sangramento, não tem nenhuma orientação para dizer que você precisa parar o seu tratamento. Mariana, e com relação ao paciente que está com uma glicemia acima de 200 e tem periodontite, a gente precisa fazer intervenção. Na sua experiência, alguma indicação dos endocrinologistas ou dos médicos que acompanhem para fazer antibiótico terapia prévia, fazer uma profilaxia ou não, pode intervir sem problema? Intervenção eletiva, que você está dizendo? Sim, para esse paciente precisa de tratamento periodontal, só que ele está com a glicose acima de 200. Não, a orientação da literatura é que para pacientes, para o tratamento periodontal não cirúrgico, você poderia fazer o tratamento periodontal, não tem a recomendação de profilaxia antibiótica para paciente com diabetes. O que hoje a literatura vem demonstrando, e aí tem alguns estudos do grupo da professora Magda, uma possível melhor resposta periodontal em pacientes com diabetes quando você faz a terapia antibiótica, mas adjuvante à terapia periodontal, não como profilaxia antibiótica, não. Uhum. Uma outra pergunta aqui da Thaís, na verdade ela está discutindo sobre o impacto do nível socioeconômico no entendimento do paciente sobre todas essas explicações. Ela está achando que não adianta explicar sobre PCR e adipócito para um paciente que não entende. Claro que não, gente, mas eu estou explicando PCR e adipócito para a gente aqui. Sem dúvida que você vai precisar simplificar tanto mais a linguagem quanto... Ao invés de você vir, eu vou pedir para o boy pegar. Peraí, alguém... eu acho que não é com a gente. Alguém está com o microfone aberto. Eu vou fechar aqui. Conversar com você. Tá. Acho que eu consegui. Não sei quem é, não consegui achar quem é. Eu cliquei aqui, eu vi. Eu cliquei. Que me liberaram aqui o anfitrião, eu fui lá e já cliquei. Gente, a gente vai precisar simplificar a linguagem, é claro, e na verdade a gente vai precisar mudar a linguagem de acordo com o perfil do nosso paciente, não tenham dúvida disso, né? Quanto mais simples, mais a gente vai também precisar simplificar. Agora, eu digo uma coisa para vocês, tá? Tem até uma frase do Einstein sobre isso, né? Que a simplicidade é o auge da sofisticação, tem uma frase assim, porque simplificar não é simples, tá? Parece simples, mas eu acho que a gente só consegue simplificar a linguagem quando a gente entende muito bem aquela relação. Porque quanto menos a gente entende alguma coisa, mais a gente tem chance de errar quando a gente simplifica. Quanto mais a gente entende sobre aquilo, mais fácil fica a gente cortar caminhos, né? E saber quais são os atalhos que a gente pode falar para o paciente sem também fazer uma comunicação equivocada. Que eu acho que é outro cuidado que a gente precisa ter, porque às vezes com isso também a gente traz um descrédito para a periodontia e para a medicina periodontal, porque a gente começa a falar um monte de coisa, até essa semana um exemplo bobo aqui, mas só para descontrair, de uma publicação de mídias aí sobre o paciente que hospitalizou porque tinha um milho da pipoca, e aí foi passar um parafuso, um prego, sei lá o que o paciente fez. E aí todo mundo começou a me marcar naquela publicação, me encaminhar aquilo. Eu falei, gente, é isso, assim. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente está dizendo por aí, né? Para que o que a gente fala não caia em descrédito. Então, eu sempre vou achar, e aí até o que eu proponho a vocês que estudem a medicina periodontal buscando esses eixos de formação, de comunicação e de abordagem, é que tanto melhor a nossa comunicação vai ser e mais assertiva à medida que a nossa formação for mais sólida. Então, vou sempre defender que vocês estudem bastante para que vocês consigam comunicar melhor. Com certeza. E uma última pergunta aqui da Cleide. Gengivoplastia indicada para pacientes diabéticos? Olha, pacientes com diabetes, na verdade, é um universo de pacientes, né? Se o seu paciente tiver um bom controle do diabetes, em princípio, não tem contraindicações para você fazer procedimentos cirúrgicos. O cuidado que você vai precisar ter é o cuidado com o tempo de duração das sessões. Aí, mais ainda, se você está diante de procedimentos cirúrgicos, mais ainda você vai precisar conversar com o endocrinologista, porque tem uma outra questão em relação aos procedimentos cirúrgicos que as pessoas falam pouco, que é o seguinte: a gente muda a dieta do nosso paciente no pós-cirúrgico, né? A gente ama fazer isso como se não houvesse amanhã, né? Olha, dieta líquida pastosa, primeiras 24 horas gelada. Você tem ideia do que é mudar isso para um paciente com diabetes?
Então, até para a gente mudar a alimentação no pós-operatório, em periodontia, em exodontia, enfim, seria interessante a gente conversar com o médico do paciente, para fazer isso de forma responsável. Então, acho que é isso que eu posso falar, assim, rapidamente sobre cirurgias. Mas tem, claro, uma série de outras coisas sobre medicamentos. Que aí... Bom, Mariana, a gente está com a hora já um pouquinho adiantada. Tem um monte de elogios aqui, o pessoal te elogiando muito, agradecendo pela sua aula. Eu queria dizer que, com certeza, todos aproveitaram muito. A gente teve mais de 50 pessoas na sala, então foi um super público aqui. Eu queria te agradecer imensamente, porque o que você trouxe foi, na verdade, um compilado das informações que a gente tem sobre, você mesmo colocou no início, né? 100 anos de medicina periodontal ou mais, que começou a se buscar esse entendimento, né? Isso não começou ontem. Eu fiz o meu TCC, a minha monografia de especialização de 99 foi fator de risco para doença periodontal, e eu estava citando autores aqui que você colocou nas revisões sistemáticas, Beck, enfim. Então, quem atua na clínica de periodontia é impossível dissociar desses conhecimentos que você apresentou. É muito importante a maneira muito clara com que você colocou, que eu acho que atinge realmente. A gente tem alunos de graduação, de mestrado, que estão começando. Então, eu queria te parabenizar, tá? Pela didática, pela maneira como você expôs os dados. Eu fiquei muito feliz em te conhecer e em assistir tua aula. Tem alguém que queira abrir o microfone? Eu que agradeço. Para falar com a Mariana? Eu que agradeço o convite, a oportunidade para essa troca, como eu disse, acho que sempre é muito válido, né? Eu tendo sempre a montar as minhas aulas assim, como uma comunicação mais simples mesmo. Eu entendo que isso aqui não é um encontro de pós-graduação, né? Quando eu monto um seminário para pós-graduação, eu já ministrei alguns programas de pós do Brasil. É diferente a linguagem, né? Mas eu acho que aqui o objetivo é a gente conseguir trazer mesmo as principais informações, até para conseguir facilitar a comunicação dos dentistas com os pacientes, né? Senão a gente tenta rebuscar muito e aí, de novo, isso não é o que eu me proponho a fazer nessa comunicação em medicina periodontal, que é conseguir aproximar a pesquisa do clínico para que eles aproximem dos pacientes. Porque quem está em pesquisa, conseguir falar com o leigo, eu acho que é uma distância enorme, ainda maior, né? Então, eu entendo os dentistas clínicos nesse meio do caminho. Que bom que vocês gostaram, fico feliz. Estava aqui comentando com o professor João Cossati, Mariana, sobre a tua aula, que a tua abordagem foi muito interessante da maneira que você trouxe o assunto. Então, assim, obrigado aí por participar conosco aqui. Achei tua aula. De nada, imagina. Espero que tenha atingido aí os objetivos de vocês para me convidar. Acho que a Cleide quer falar. Eu sou boa noite, tá? A todos aí. Eu estou até agora assistindo a aula. Eu sou aluna do professor Edson, da Faculdade Uni São José, e ele sabe que esse é um assunto que muito me interessa. Eu sou formanda e eu me encontrei na Pério, né, ele falando tudo sobre a Pério, isso me encantou. E quando ele falou da aula de hoje, eu me interessei muito, e eu quero agradecer não só você, a professora Mariana, a doutora Mariana, por ensinar, como você também, como aí articulando, Alessandra, a mesa também, dessas perguntas, tá, a reunião. Toda vez eu assisto reunião com você, e você articula bem a mesa, sabe colocar bem. Muito obrigada, porque assim, eu te confesso que essas palestras que o professor Edson lançou durante a pandemia têm me ajudado muito, muito a abrir a mente, muito mesmo. Tomara que não pare nunca essas lives. Não, obrigada, vai parar não, Cleide. Só diminui, mas não para. Obrigada. Obrigada, Cleide. Eu fico feliz de saber que esse amor pela medicina periodontal, pela periodontia, pelo cuidado com os pacientes, é o que reúne todos nós mesmo nesse objetivo, né? E que faz aí, inclusive, esse grupo aqui está levando essa série de palestras. Eu falei com eles isso no início, né? Que a gente sabe o trabalho que dá e essa constância é difícil manter. Então, realmente, vocês estão de parabéns. Obrigada. Maurício, passa a palavra para você aí, meu amigo. Boa noite, professora. Parabéns aí, foi completa a aula, muito expressiva aí, muito didática, impressionante. Parabéns mesmo. A gente vai estar mandando uma lembrancinha para a senhora. Obrigada, Maurício. Fico feliz que vocês gostaram da aula. E eu estou às ordens para a gente continuar essas conversas também. Enfim, obrigada aí pelo convite e até uma próxima.
Até a próxima. Nos encontramos gente. na Sobrap, hein? Na Sobrap.